Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 301. Onoki e os outros não estavam interessados no segundo atributo de Kitsushi. Eles estavam mais preocupados com o fato de que Iwagakure estava prestes a ter seu quinto indivíduo de nível Kage. Na verdade, dada a formação de Kitsushi, embora ele tenha se tornado um quase Kage alguns meses depois de Kawakita, ele provavelmente se tornaria um Kage completo, um passo à frente dele. No entanto, isso não importava. O importante era que a promoção de Kitsushi deixará os corações dos superiores, incluindo Ishiro, inquietos. 5 indivíduos de nível Kage, e isso sem contar os Jinchuriki. O Jinchuriki estava se tornando cada vez mais um Jinchuriki perfeito. O atual não só tinha um poder explosivo de nível Kage a curto prazo, como até mesmo sua resistência estava se equiparando à do nível Kage. A força abrangente de Iwagakure atingiu um nível sem precedentes, enquanto Konoha mais uma vez caiu em um vale baixo. À primeira vista, Konoha contava com apenas 3 indivíduos de nível Kage, Hiruzen Sarutobi, Danzou Shimura e Tsunade Senju. A força de Fugaku Uchiha não era pública. O Jinchuriki da 9 caudas ainda era apenas uma criança. Ishiro reprimiu com força o impulso em seu coração de declarar guerra imediatamente a Konoha. Respirou fundo algumas vezes e disse ao Onoki e aos outros: Lorde Terceiro, acalmem-se todos. O mundo ninja não se resume a Konoha e nossa vila. A areia tem 3 indivíduos de nível Kage, a nuvem também tem 2, e a Akatsuki tem ainda mais do que nós. No momento não é adequado que sejamos nós a arriscar a própria vida. É muito necessário deixar Konoha na vanguarda. No mínimo, antes que o Capitão Kitsushi e Kawakita se tornem verdadeiros indivíduos de nível Kage, antes que aprendam ninjutsu de nível S, precisamos manter isso em segredo do mundo exterior. Onoki e os outros concordaram. Era fácil lidar com isso. Kawakita era muito jovem e sua jornada não fora muito impressionante. Ele só esteve ativo por um tempo, quando participou dos exames Chunin conjuntos organizados por Konoha. Depois disso, aos olhos dos outros no mundo ninja, ele havia caído novamente na obscuridade. Ninguém em todo o mundo ninja acreditaria que Kawakita já era um quase Kage. Quanto ao grupo de samurais da Terra do Ferro, eles não queriam se envolver nas disputas das 5 grandes aldeias ocultas e não divulgariam proativamente a patente de Kawakita. E então havia Kitsushi. Se não fosse pela ascensão meteórica de Ishiro e Ikura, o foco principal das outras vilas ocultas estaria nele. Mas agora parecia que todos haviam inconscientemente ignorado esse ninja que já era considerado da geração mais velha. Ishiro estimou que havia uma razão importante para isso. Todos acreditavam habitualmente que apenas Konoha poderia produzir tantos indivíduos de nível Kage ao mesmo tempo. Outras vilas ocultas não eram dignas. Tudo bem, vamos primeiro discutir como ajustar a posição do Capitão Kitsushi, disse Ishiro. Ao ouvir isso, Kitsushi tocou desajeitadamente a própria cabeça e disse: Estou acostumado com minha posição atual. Ikura interveio. Nesse caso, a posição do Sênior Kitsushi permanecerá inalterada. Vamos apenas formalizar a agência de assistentes do Tsuchikage e estabelecer um esquadrão de assistentes do Tsuchikage. O Sênior Kitsushi será o líder do esquadrão. O líder do esquadrão terá o direito de falar em reuniões de alto nível, com status equivalente ao de um conselheiro. Ao ouvir isso, os olhos de Onoki, Ishiro e dos outros brilharam. Isso era muito melhor do que transferir Kitsushi diretamente para o Conselho Consultivo. O trabalho do Conselho Consultivo havia sido ajustado após a chegada de Kawakita e Shiko, e estava no caminho certo. Não era adequado para outro ajuste. O plano de Ikura não afetaria o trabalho do Conselho Consultivo, nem exigiria que Kitsushi mudasse seus hábitos de trabalho. Mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Assim, Iwagakure ganhou uma nova agência diretamente subordinada ao Tsuchikage, o Esquadrão Assistente. O número de pessoas no Esquadrão Assistente foi expandido mais uma vez, e sua autoridade foi mais esclarecida. Depois de lidar com o assunto de Kitsushi, Mei anunciou outra boa notícia. A gata ninja Dango finalmente completou seu treinamento de Jutsu Sábio. Ao ouvir isso, os olhos de Ishiro brilharam. Sério? Ishiro estava atento ao treinamento de Jutsu Sábio de Dango. Sendo o ninja que mais havia avançado no modo sábio no mundo ninja atual, Ishiro era considerado o professor de Dango em seu treinamento de Jutsu Sábio. Ishiro ensinou a Dango como controlar a energia natural e fundi-la com a própria energia física e espiritual. Agora que Dango finalmente havia completado o modo sábio, Ishiro ficou muito feliz. A base da vila havia crescido novamente. Com a afinidade de Dango pela energia natural, ela deveria ter completado seu treinamento de Jutsu Sábio há muito tempo. Foi apenas porque ela deu à luz uma ninhada de pequenos gatos ninjas no meio que ela foi adiada. No entanto, a base de Dango era muito mais fraca do que a de Ishiro quando ele dominou o Jutsu Sábio. A Dango atual, em seu estado normal, era apenas uma Jounin. Mesmo após entrar no modo sábio, sua força era comparável apenas à de uma Jounin de elite. O talento de Dango ainda era um pouco deficiente. Não se sabia até onde seus vários filhos poderiam chegar no futuro. Ishiro estava considerando se deveria deixar Dango recuperar seu corpo e depois engravidar de outra ninhada. Mas esse assunto podia esperar. Dango tinha acabado de entrar no modo sábio. Ela podia, assim como Ishiro, manter o modo sábio todos os dias para melhorar lentamente seu físico. Os gatinhos nascidos depois que sua afinidade com a energia natural se tornasse ainda melhor teriam um potencial ainda maior. No entanto, os fundamentos dos filhos de Dango ainda eram insuficientes, e eles ainda estavam longe de serem capazes de treinar o Jutsu Sábio. Alguns desses gatinhos agora tinham força de nível Chunin, enquanto outros de nível Genin. Como todos os gatinhos eram do tipo agilidade, eles podiam ter uma vantagem em velocidade, mas seu poder de ataque era muito mediano. Ishiro olhou para Ikura e disse: Ikura, o treinamento de Jutsu Sábio do Dango está no caminho certo. Você é o próximo.
Está pronto? Ikura deu um sorriso amargo e disse, o treinamento de equilíbrio está completo, mas não pareço ter muito talento para controlar vários tipos de chakra. Ikura tendia a ser um ninja do tipo ninjutsu, mas comparado a Ishiro, ele era mais como um guerreiro completo. Muitos de seus talentos eram excepcionais, e sua força física era muito maior que a de Ishiro. Mas o talento de Ikura para o controle de chakra não era de primeira linha. Comparado a uma pessoa normal, ele era um gênio nesse aspecto. Mas comparado a ninjas como Ishiro e Onoki, que conseguiam aprender ou desenvolver Kekei Touta, Ikura ainda estava muito longe. Ishiro pensou por um momento e disse, não importa o quão pouco talento você tenha, você precisa aprender. Mesmo que leve 10 anos para desenvolvê-lo lentamente, você precisa aprender. Contanto que você consiga atingir o nível atual de Dango, não será uma perda para nós. Passar 10 anos em um ninja, investindo uma grande quantidade de recursos todos os dias para ajudá-lo a treinar o jutsu sábio, esse custo era realmente muito alto. Mas o que Ishiro disse também estava certo. Contanto que Ikura também pudesse entrar no modo sábio, todos esses investimentos valeriam a pena. A atual Dango agora pode entrar no modo sábio sozinha dentro da barreira de energia natural com a ajuda de energia natural líquida. Embora em uma batalha real isso não fosse muito útil, ninguém lutava sozinho. Com companheiros para fornecer cobertura, ainda havia esperança de entrar no modo sábio e aumentar o poder de combate. Além disso, assim como o Ishiro atual, que sempre entrava no modo sábio com antecedência e depois saía para se divertir, esse método também era muito bom. Alguém tão forte quanto Orochimaru já havia pesquisado a fundo a energia natural. O Orochimaru da história original havia desenvolvido o selo amaldiçoado com base na energia natural e podia até ajudar outros a dominá-la. Mas ele mesmo não conseguia aprender o jutsu sábio, e o selo amaldiçoado não aumentava seu próprio poder de combate. Depois de falar, Ishiro olhou para Kitsushi e Kawakita novamente. Era muito constrangedor, o talento desses dois para praticar o jutsu sábio era ainda pior que o de Ikura. Kawakita era um ninja de Kenjutsu puro. Seu ninjutsu, aos olhos de ninjas do nível de Ishiro, era completamente desprovido de talento. Quanto a Kitsushi, parecia que todos os seus pontos de talento eram adicionados à liberação de terra. Esse tipo de ninja de natureza única estava naturalmente fadado a não ter afinidade com o jutsu sábio. Claro, o protagonista da história original era uma exceção. O protagonista tinha truques. Em suma, ambas as coisas foram boas. A promoção de Kitsushi e o domínio de Dango no modo sábio foram outra bênção dupla para Iwagakure. Entretanto, Mei levantou outro assunto, e esse assunto deu dor de cabeça para Ishiro. Quarto, aquele monstro humanoide branco puro que você trouxe de fora da última vez. Nós o estudamos por um longo tempo sem nenhum ganho, e ele aproveitou oportunidades para escapar diversas vezes. Esse monstro branco, você deveria encontrar um jeito de lidar com ele. Mantê-lo é um desperdício de mão de obra. São necessários pelo menos 3 esquadrões da Anbu para vigiá-lo todos os dias. Descobriu-se que a pesquisa da vila sobre o clone do Zetsu branco nunca havia parado. De acordo com a descrição de Ishiro sobre as habilidades deste Zetsu branco, Mei mandou alguém construir uma prisão especial. O processo de construção desta prisão foi assim: primeiro, cavar um grande fosso, depois usar metal para forjar o fundo da prisão. Depois, colocar terra de volta em cima para fingir que não havia arranjos. Em seguida, construíram casas nesta área, todas feitas de metal. O segundo andar das casas era o verdadeiro local para aprisionar e interrogar os Zetsu brancos. E no local da prisão e do interrogatório, o Zetsu branco também foi separado por obstáculos pesados com gaiolas de metal e jutsus de selamento. Tudo isso para impedir que o Zetsu branco escapasse. Mas o Zetsu branco sempre causava problemas. Diversas vezes quase conseguiu escapar. Felizmente, Iwagakure estava bem preparado. Muitas barreiras sensoriais de pequena escala foram instaladas. A camada de metal na base da prisão, que isolava completamente o interior do exterior, restringia diretamente a rota de fuga do Zetsu branco. A habilidade deste monstro é muito estranha. Ele pode absorver o chakra de um ninja e plantar silenciosamente algo chamado esporo quando o ninja não percebe. Após absorver o chakra de um ninja, a criatura pode rapidamente se transformar em um novo monstro branco. No entanto, esses novos monstros não parecem ser tão bons quanto os originais. Suas técnicas não são tão numerosas e são relativamente fáceis de lidar. O mais incrível é que o monstro consegue se transformar na aparência de outros ninjas, com a aparência e a flutuação de chakra sendo exatamente as mesmas. Mesmo um ninja sensorial profissional não consegue perceber a diferença. Ao ouvir isso, os rostos de Onoki e dos outros mudaram. Nem mesmo o ninjutsu sensorial consegue diferenciar. Este problema era assustador demais. Este era o espião perfeito. Se Obito tivesse enviado milhares ou dezenas de milhares de clones de Zetsu branco para se infiltrar lentamente nas 5 grandes nações, elas já teriam sido arruinadas pelos Zetsu brancos há muito tempo. Onoki disse com uma expressão séria. Ishiro, Obito Uchiha tem muitos outros desses monstros sob seu comando? Ishiro pensou por um momento e disse, muitos. O gigante que vi naquela época estava coberto com esse tipo de coisa. E eu matei vários deles na hora, mas Obito e os outros não pareceram se importar nem um pouco. Precisamos encontrar uma maneira de combater o jutsu de transformação deles. Caso contrário, as consequências serão inimagináveis. E também é necessário realizar uma triagem na vila agora mesmo, disse Ikura. Ishiro pensou por um momento. Existe um jeito. Embora aqueles monstros pareçam pessoas, aos meus olhos eles são mais como plantas. Eles não parecem comer, beber ou defecar. Podemos usar esse método para rastrear os ninjas da vila. Depois de falar, Ishiro pegou um pouco de comida e distribuiu para os outros na sala de conferências, incluindo os assistentes do Tsuchikage que estavam ouvindo e tomando notas. Todos se entreolharam, e então Shiko tomou e disse, Professor Ishiro, depois de comer isso, ainda temos que defecar? Ishiro assentiu e disse, sim. Este assunto é muito sério.
Até eu preciso ser examinado. Vamos examinar um ao outro primeiro, depois examinar a Anbu. Por fim, a Anbu examinará os outros ninjas. Lembre-se, todos os ninjas que foram verificados não podem mais agir sozinhos. Capítulo 302. Embora o pedido de Ishiro fosse incomum, após ouvir sobre as habilidades dos Zetsu brancos, ninguém ousou ser descuidado. Começando pelos participantes da reunião de alto nível, eles começaram a verificar camada por camada, de cima para baixo. Então, Ikura, Kitsushi, Mei e Shiko Tomoe formaram um grupo e foram primeiro inspecionar a Anbu. A Anbu tinha membros masculinos e femininos, então a cooperação de Mei e Shiko era necessária. Onoki, Kawakita e as duas assistentes do Tsuchikage formaram outro grupo. Eles inspecionaram primeiro os principais membros de algumas instituições importantes, como os chefes de vários departamentos e suas famílias, oficiais, assistentes e discípulos. Por exemplo, o escritório de supervisão da besta com cauda, incluindo An e seus 3 discípulos. Ishiro, junto com Saka e os outros assistentes do Tsuchikage, inspecionou todo o pessoal do escritório do edifício Tsuchikage. O método de inspeção era simples, levar a pessoa para um lugar semelhante ao local onde o Zetsu branco estava aprisionado e então fazê-la comer e defecar. E veja só, essa inspeção realmente rendeu algumas descobertas. O pessoal de combate inspecionado pelos grupos de Onoki e Ikura não teve problemas. Em vez disso, um problema surgiu entre o pessoal não combatente inspecionado por Ishiro. Um gênio responsável por distribuir missões de rank sentiu que algo estava errado quando Ishiro lhe pediu para comer. Sem dizer uma palavra, ele mergulhou no chão e tentou correr. Mas o chão sob seus pés era terra apenas por um curto período. Ele não andou mais do que alguns metros antes de bater a cabeça em uma placa de metal. Um Zetsu branco que havia perdido sua técnica de efêmera era apenas lixo aos olhos de Ishiro e foi facilmente capturado. A inspeção continuou. Surpreendentemente, este não foi um caso isolado. Entre os muitos cargos administrativos em Iwagakure, Ishiro e os outros encontraram 13 clones de Zetsu branco. Mas foi só isso. Nenhum combatente ou ninja relacionado ao combate foi substituído por clones de Zetsu branco. Essa coisa chamada Zetsu branco se transforma em uma árvore após ser morta. Eles agem com cautela. Para não serem expostos, não colocaram ninguém nos departamentos de combate, resumiu Ishiro em uma reunião de alto nível, realizada mais de 10 dias depois. Até agora, a Anbu inspecionou todos os ninjas da vila e encontrou um total de 13 clones de Zetsu branco. O número não é grande e as posições não são importantes, então informações confidenciais não deveriam ter vazado. Mas reunir as informações que essas pessoas obtiveram é suficiente para analisar os movimentos da vila. É bom descobrir esse perigo oculto com antecedência. Embora tenha atrasado muitas missões, vale a pena. A próxima é a inspeção dos civis. Essa carga de trabalho é um pouco grande. Pretendo dividir a vila em áreas e ir de área em área. Todas as áreas inspecionadas serão proibidas de entrar em contato com pessoas em áreas não inspecionadas. Ao mesmo tempo, durante esse período, as barreiras sensoriais da vila serão totalmente ativadas. E ninjas da liberação de terra serão enviados para ir ao subsolo e montar uma rede para impedir que os clones de Zetsu branco escapem. 13 foram encontrados entre os ninjas. Originalmente pensava-se que ainda mais civis teriam sido substituídos, mas como se viu, não havia um único clone de Zetsu branco entre os civis. Isso foi considerado um alarme falso. O trabalho de triagem foi concluído. A vila retomará as operações normais. No futuro, todos os funcionários públicos deverão verificar um código secreto antes de assumirem seus cargos. Ishiro não tinha solução melhor para os clones de Zetsu branco, então isso era tudo o que ele podia fazer por enquanto. Capturamos um total de 13 clones de Zetsu branco desta vez, além do primeiro, totalizando 14. Como não podemos pesquisar nada com eles, pretendo vendê-los. Ishiro vinha pensando nesse problema há alguns dias. Finalmente, ele pensou em uma maneira de maximizar os benefícios. Vender? Todos ficaram perplexos. Vender para quem? Ishiro disse, Konoha, Sunagakure, Komogakure, Kirigakure, Akatsuki, Orochimaru, todos eles podem ser considerados parceiros comerciais, desde que possam pagar o preço. Mas alguém compraria isso? Pesquisamos por tanto tempo e não obtivemos nenhuma informação útil, disse Kawakita, intrigado. Ishiro sorriu. Não pesquisamos nada útil, mas outros não sabem disso. Além disso, podemos afirmar com certeza que isso é algo que nós mesmos pesquisamos. E essa coisa também tem um truque muito intimidador, a liberação de madeira do primeiro Hokage. Liberação de madeira? Mei estava confusa. Embora este clone de Zetsu branco conheça um pouco de liberação de madeira, e eu realmente fiquei surpresa no início e pensei que fosse algo bom. Sua liberação de madeira é muito fraca, no máximo no nível Chunin. Ishiro disse, não importa a força da liberação de madeira, contanto que ela consiga enganar as pessoas. Onoki e os outros pensaram por um momento e disseram, tudo bem, vamos fazer a troca então. Na vila oculta nas nuvens, no escritório do quarto Raikage, um assistente entrou apressadamente com um documento, Lord Raikage. Iwagakure enviou alguém para entregar secretamente uma solicitação de troca. Uma troca. O que Iwagakure quer trocar de novo? Eles não trocaram por um dos marcadores do deus voador do trovão de Tobirama Senju da última vez? Franziu a testa. O assistente disse rapidamente Lord Raikage. O preço que Iwagakure está propondo pela troca desta vez é que eles esperam que possamos dar a eles um ninjutsu de liberação de relâmpagos de nível S. Perguntou. O que eles estão dando? A liberação de madeira do primeiro Hokage de Konoha. Quando o assistente disse isso, ele próprio ficou um tanto duvidoso. O quê? Liberação de madeira? Levantou-se do assento, com o rosto cheio de descrença. Se eles realmente têm liberação de madeira, por que Iwagakure não a usa? E com o valor da liberação de madeira, por que trocá-la por apenas um ninjutsu de nível S? Dizem que o poder é muito inferior ao da liberação de madeira do primeiro Hokage.
A pesquisa deles em Iwagakure esbarrou em um obstáculo e não pode prosseguir. Eles não querem que anos de esforço sejam desperdiçados, então querem trocar alguns benefícios conosco. O assistente estava realmente muito tentado por esse acordo. A ponderou por um momento e perguntou: qual foi o efeito do jutsu de selamento que protege contra os olhares curiosos do Byakugan que Iwagakure nos deu da última vez? Podemos julgar sua autenticidade? O assistente disse: embora não tenhamos o Byakugan, a análise da equipe de barreira é que esse jutsu de selamento deve ser real. Então vamos negociar. Tomou a decisão diretamente. Mas encontre um ninjutsu de rank S inútil para a troca. Logo, as duas partes concluíram a transação no mar. O Anbu responsável pela transação chegou a explicar em detalhes as várias habilidades deste clone de Zetsu branco ao representante da nuvem, fazendo o canto da boca daquele jounin se contrair. Era um roubo e tanto. Não se sabia qual seria a utilidade daquela coisa depois de recuperá-la, mas a forma como ela seria manuseada seria suficiente para fazer o Lord Raikage destruir várias mesas. Ah, certo. Você pode verificar se essa coisa se infiltrou na sua aldeia. O método de inspeção também é simples. Essa coisa nunca faz cocô. Depois de falar, o Anbu de Iva se virou e foi embora imediatamente, deixando o ninja da nuvem perplexo. Essa coisa não é algo que vocês, ninjas de Iva, inventaram? Como puderam trair a própria inteligência? Sentindo que algo não estava certo sobre o assunto, o jounin de como pegou o clone de Zetsu branco e correu rapidamente em direção à Vila das Nuvens. Transações semelhantes estavam sendo conduzidas por Iwagakure com outras vilas ocultas ao mesmo tempo. Conselheiro Danzou, 5 ninjutsus de nível S são importantes, mas está aí a liberação de madeira do primeiro Hokage. Comparado à liberação de madeira que supostamente encerrou a Era Caótica e criou o sistema de vilas ocultas, o que é um ninjutsu de nível S? Na fronteira do País do Fogo e do País da Terra, na passagem que originalmente pertencia ao País da Grama, Ikura estava em um impasse com Danzou, liderando um grupo de Anbu e escoltando um clone de Zetsu branco. 5 ninjutsus de nível S, o apetite do seu Iwagakure não é pequeno. Você quer trocá-lo por uma liberação de madeira que é sabe-se lá quanto mais fraca que a do Lorde primeiro. Vocês, ninjas de Iva, estão realmente delirando. Danzou planejou pechinchar um pouco. Agora mesmo, Ikura fez alguém usar genjutsu para controlar o Zetsu branco, fazendo-o executar um jutsu de liberação de madeira na frente de Danzou. Liberação de madeira? Técnica de corte. A princípio, uma luz intensa brilhou nos olhos de Danzou, repleta de algo chamado ambição. Mas Danzou era Danzou afinal. Levou apenas meia hora para ele reprimir sua ganância e voltar ao normal. Conselheiro Danzou, ouvi dizer que sua Konoha também pesquisou as células do primeiro Hokage antes, e parece que todos vocês falharam. Se você trouxer a tecnologia do nosso Iwagakure de volta, o poder desta liberação de madeira não seria significativamente aumentado? Ikura continuou a blefar. Mesmo assim vocês, ninjas de Iva, ainda são muito gananciosos. Só vou dar um ninjutsu de nível S se quiserem mais, nem pensem, Danzou continuou a pressionar o preço para baixo. Conselheiro Danzou, por que ser tão teimoso? A dificuldade de um ninjutsu de nível S é enorme. Mesmo que você nos dê, não conseguiremos aprendê-lo. Só queremos fortalecer um pouco a base da nossa vila. Além disso, Lord Danzou, o ninjutsu com o qual você paga pertence a Konoha, mas a liberação de madeira que você receberá será sua. Com sua sabedoria, certamente sabe escolher? Ao ouvir isso, um brilho surgiu nos olhos de Danzou, e ele cedeu. 2 ninjutsus de nível S se você, Iva, ainda quiser aumentar o preço, então nos separaremos. Por que o Lord Danzou está com tanta pressa? Também enviamos 3 outros grupos para encontrar as outras 3 grandes aldeias escondidas, disse Ikura lentamente. Ao ouvir isso, a intenção assassina foi revelada diretamente nos olhos de Danzou. Ah, certo. Tem outro grupo que foi atrás de Orochimaru. Orochimaru está muito interessado nessas coisas. Acredito que ele definitivamente oferecerá um preço alto. Ikura ignorou o olhar assassino de Danzou e continuou com a voz fraca. 3. Esse é o limite, Danzou disse entre dentes. Ele não tinha escolha. Mesmo que Konoha não tivesse a liberação de madeira, não seria um grande problema. Mas se todos os inimigos de Konoha tivessem a liberação de madeira, e apenas Konoha não tivesse, o que Konoha faria? Além disso, com a capacidade de pesquisa daquele cientista maluco, Orochimaru, ele poderia realmente ser capaz de pesquisar uma liberação de madeira transplantável. Assim, a mentalidade de Danzou se tornou ainda mais urgente. Ikura sorriu e finalmente disse: ouvi dizer que a liberação de madeira do primeiro Hokage e o Sharingan podem suprimir um ao outro. Bum! Danzou pisou pesadamente no chão, numa postura pronta para lutar até a morte. Droga! Como Iwagakure sabe o segredo da liberação de madeira e do Sharingan? Será que Iwagakure também está conduzindo pesquisas nessa área? Muitos pensamentos fervilhavam na mente de Danzou. Ikura, diante da explosão de Danzou, permaneceu impassível, mantendo um sorriso. 4. Danzou proferiu 2 palavras entre dentes. Após concluir a transação no caminho de volta para a vila, Ikura examinou esses ninjutsus de nível S como esperado, eram basicamente inúteis. Jutsus de costela de frango. Esses ninjutsus eram versões aprimoradas de ninjutsus de nível A com pouco conteúdo técnico, ou só podiam ser treinados com um físico especial. Em suma, para Iwagakure, além de serem usados para pesquisa, esses ninjutsus eram inúteis. No entanto, Ikura não se importava. Tudo isso estava dentro das expectativas. O que ele estava pensando era o que Ishiro lhe dissera para dizer durante a negociação com Danzou. O Sharingan e a liberação de madeira podem se suprimir. Como Ishiro sabia desse tipo de informação? Suspiro. Ikura suspirou e parou de pensar no assunto. Enfim, havia muito segredo sobre Ishiro. Este era apenas mais um.
Capítulo 303. No entanto, a transação com Danzou não havia terminado. Alguns dias depois, as duas partes realizaram outra transação na fronteira. Ai meu Deus, minhas desculpas, minhas desculpas. Esqueci de lhe dizer, conselheiro Danzou, que o sujeito experimental da liberação de madeira é um corredor especialmente bom. Sua velocidade de escavação na terra é extremamente rápida. Você precisa ter muito cuidado, desculpou-se Cura Danzou em um tom estranho. Vocês, ninjas de Iva, ousam pregar peças em Konoha. Não tem medo de que declaremos guerra a vocês? Danzou cerrou os dentes. Isso mesmo. Atendendo ao pedido de Ishiro, Ikura intencionalmente não contou a Danzou sobre as estranhas habilidades do Zetsu branco. Como resultado, pouco depois da Raiz começar sua pesquisa, aquele clone de Zetsu branco escapou. O que era embaraçoso era que Danzou nem sabia como o Zetsu branco havia escapado. O que o conselheiro Danzou está dizendo? Nossa Ivagakure e Konoha sempre foram muito amigáveis. Durante a Quarta Guerra, Nossa Ivagakure foi a única vila oculta que não teve uma grande guerra com a sua Konoha. O conselheiro Danzou não usou as medidas preparadas para nós contra os ninjas da areia? Há algum tempo, quando vocês realizaram os exames Chunin conjuntos, Nossa Ivagakure até enviou pessoas para participar. Isso mostra que nossas duas aldeias são amigas há gerações. Podemos conversar sobre as coisas direito. Ao ouvir as palavras de Ikura, o rosto de Danzou ficou ainda mais sombrio. Que tal isso? Já que Lord Danzou perdeu uma cobaia, eu lhe darei outra. Enquanto falava, Ikura não hesitou e jogou outra cobaia para Danzou. Depois de jogá-lo, Ikura se virou como se fosse sair. Danzou cerrou os dentes e o fez parar, perguntando: quero todas as informações sobre esse sujeito experimental. Ele não tinha escolha. As habilidades do Zetsu branco eram estranhas demais, e Danzou não tinha certeza de que conseguiria impedi-lo de escapar. Ah, então o conselheiro Danzou quer fazer outra troca. Tudo bem, que tal assim? Desta vez, será mais barato. Aceitaremos apenas um ninjutsu de nível S. No entanto, desta vez, queremos escolher o ninjutsu nós mesmos, disse Ikura. Danzou respirou fundo e perguntou: o que Ivagakure quer? A técnica de formação dos 8 portões internos. Embora Danzou estivesse confuso sobre de onde Ivagakure havia tirado o nome 8 portões internos, e embora ele estivesse muito relutante em entregar esse jutsu proibido, toda vez que ele via o Zetsu branco nas mãos de seu subordinado, o coração de Danzou, dominado pela ambição, ainda batia ferozmente contra sua vontade. No final, Danzou ainda fez uma concessão. Na Vila Oculta da Areia, o quarto Kazekage Rasa, a usuária da liberação de queimadura Pakura, o gênio marionetista da nova geração Ryozuki, o discípulo e confidente de Rasa Baki, e Chiyo, que não aparecia há muito tempo, sentaram-se juntos no escritório do Kazekage, discutindo o assunto do clone do Zetsu branco. Chiyo olhou para o relatório de inteligência sobre o Zetsu branco em sua mão e perguntou: este sujeito experimental de liberação de madeira não foi desenvolvido por Ivagakure? Rasa assentiu e disse: exatamente. Se tivesse sido desenvolvido por Iva, eles não teriam nos contado o método para identificar o Zetsu branco. Após receber uma resposta definitiva, Chiyo disse: então vamos realizar uma inspeção na vila de acordo com o método fornecido por Iva. Rasa suspirou e disse: certamente precisamos verificar, mas estimo que não haverá resultados. Ontem mesmo, 7 ninjas que ocupavam cargos administrativos na vila desapareceram. Pakura perguntou: eles foram todos personificados por esses sujeitos experimentais? Rasa assentiu: se não houver surpresas, então sim. Deve ser que Ivagakure usou esse método para encontrar um grupo de cobaias, o que assustou a cobra. Chiyo perguntou novamente: então, podemos determinar quem é o mestre desses sujeitos experimentais? Baki interrompeu: deve ser Konoha. Konoha vem pesquisando a liberação de madeira do primeiro Hokage há muito tempo. Só Konoha tem a habilidade e a motivação. Rasa assentiu e disse: embora não haja evidências, Konoha é de fato a maior suspeita. Ivagakure negociou com as outras vilas ocultas. Podemos observar e ver primeiro. Qualquer vila que não realize uma triagem em larga escala é a mais suspeita. Chiyo não se opôs. Vendo que o assunto estava resolvido, disse a Rasa: quarto, você me chamou aqui desta vez. Além disso, há mais alguma coisa? Rasa disse: Ryozuki já é um Jounin de elite. Não há muitos ninjas na vila que possam guiá-lo. Espero que a Sênior Chiyo possa levá-lo para conhecer o mundo. A ideia de Rasa era a mesma de Ishiro. Kawakita estava na mesma situação naquela época. Em tempos de paz no mundo ninja, sem muitas crises de vida ou morte, é difícil para um ninja romper seus limites. Sair para desafiar alguns oponentes fortes e ver diferentes cenários da própria aldeia também era um bom método. Chiyo pensou cuidadosamente e finalmente concordou. Embora sempre tivesse dito que era velha e aposentada, ela era de fato a pessoa mais indicada para ser a guardiã de Ryozuki. Como uma potência de primeira linha do mesmo tipo, Chiyo também poderia dar orientação em momentos apropriados. Na Vila Oculta da Névoa, um grupo de conselheiros de alto nível, e o quarto Mizukage e Agura Karatashi, estavam olhando juntos para o clone de Zetsu branco obtido de Ivagakure. Certo, vou providenciar que as pessoas estudem este sujeito experimental de liberação de madeira. Podem se dispersar, disse Agura, com cara de bebê, ao grupo de conselheiros. Quarto, alguém queria dizer algo a Yagura, mas só viu seus olhos frios. Suspiraram os conselheiros em seus corações. Desde que se tornará um Jinchuriki, o temperamento de Yagura havia mudado completamente. O sábio e alegre Yagura do passado se foi, substituído por este ditatorial e enlouquecido quarto Mizukage antes deles. Depois de um tempo, um conselheiro disse: quarto, e quanto à investigação dos ninjas e civis na vila?
Você organiza isso. Depois de falar, Yagura enfatizou mais uma vez que a reunião estava encerrada. Os membros do conselho consultivo só podiam sair. Depois que os conselheiros foram embora, Yagura caminhou até o lado do clone de Zetsu branco, removeu seu selo e perguntou: o que aconteceu? O clone de Zetsu branco respondeu: Obito Iwagakuri descobriu nossas habilidades e capturou todos os nossos clones em sua vila. Iwagakuri de novo. Aquele Ishiro de novo. O Yagura controlado por Obito emitiu uma aura assassina e disse com os dentes cerrados. Obito não se importava em perder alguns clones de Zetsu branco. Mas o fato de Ishiro ter trocado os clones de Zetsu branco para várias grandes vilas ocultas era praticamente uma exposição. Como isso não o faria odiá-lo? Obito, retire os clones plantados nas outras vilas escondidas, disse o Zetsu branco. Depois que todos os seus clones em Iwagakuri perderam o contato, eu já havia retirado os outros clones, disse Obito fracamente. Do outro lado, os vários conselheiros de alto nível que haviam saído do escritório do Mizukage discutiam a situação do mundo ninja enquanto caminhavam. Iwagakuri forneceu um método de identificação, então essas coisas não deveriam ter sido criadas por Iwa. Então, quem é o cérebro por trás dos bastidores? Parece que não há necessidade de adivinhar. Konoha, disse um conselheiro em voz baixa. Ishiro negociou com as 3 nações do vento, água e relâmpago e conseguiu direcionar a atenção de todos para Konoha. Além disso, Ishiro também queria negociar com Orochimaru. Acontece que depois de se juntar a Akatsuki, o paradeiro de Orochimaru era incerto, e Ishiro não tinha nenhum canal de contato. Então esse assunto teve que ser deixado de lado por enquanto. No entanto, não importava que ele não tivesse um método de contato. Ishiro imaginou que Orochimaru provavelmente retornaria a Konoha naquele momento e cooperaria com a nuvem para obter um Byakugan. Ishiro também planejava ir a Konoha para dar uma olhada. Se ele poderia encontrar Orochimaru e fazer uma troca não era o principal. O principal era o clã Hyuga. Ishiro não estava interessado no clã Hyuga, mas estava muito interessado em Neji Hyuga, do clã Hyuga. Por nenhuma outra razão a não ser que Neji Hyuga era um gênio raro no mundo ninja, um gênio sem um truque particularmente forte. O mundo ninja nunca teve escassez de gênios, especialmente em Konoha. Entre tantos gênios, Neji era apenas um mero detalhe. Logicamente, Ishiro não deveria ter valorizado Neji. Mas, aos olhos de Ishiro, o talento de Neji era diferente dos outros gênios de Konoha. Ishiro dividiu os gênios em 3 categorias: gênios do tipo linhagem, gênios do tipo especialista e gênios do tipo fundamental. Entre os gênios da linhagem, o mais típico era Obito Uchiha. Este último, seja em taijutsu, ninjutsu ou inteligência de combate, era um lixo. Mas ele simplesmente era o mais indicado no clã Uchiha para despertar o Mangekyou Sharingan. Além de Obito, ninjas como Kimimaru Kaguya e Akumo Kurama também pertenciam a esse tipo. O talento de sua linhagem superava em muito de outros ninjas do clã. O corpo de Yakumo, por exemplo, não atendia nem ao mais baixo padrão genin. O segundo tipo de gênio, gênios do tipo especialista. Havia muitos desse tipo. Por exemplo, o próprio Ishiro era um gênio do tipo especialista. Sua especialidade era o poder espiritual. Como Iwagakuri não possuía nenhum jutsu secreto do tipo espiritual, Ishiro equivalia a ter investido seus pontos de talento no controle de chakra. Além de Ishiro, tais gênios também eram incontáveis. Por exemplo, de Might do Yamight Gai e Rock Lee, todos eram extremamente especializados. Tirando o taijutsu, eles não eram nada. Mas seus taijutsus deixavam outros ninjas no mundo ninja comendo poeira. Outro exemplo é Namikaze Minato. Sem o deus voador do trovão, Minato ainda era um gênio. Mas com o deus voador do trovão, ele era uma lenda. No entanto, de acordo com a classificação de Ishiro, Minato deveria ser tanto um gênio especialista quanto um gênio fundamental. Se o exemplo de Minato não fosse apropriado, então, o segundo Hokage que se destacou na liberação de água, Sakura Aruno que se destacou em ninjutsu médico e força monstruosa, e Kurenai Ui que se destacou em genjutsu, todos eles contavam. E a maioria dos discípulos de Ishiro também era desse tipo. Por exemplo, Kawakita, que se destacava em técnicas de espada, Takuhiro Uchiyama, que se destacava em gravidade, e Uran Kawazoi, que se destacava em jutsu de selamento, e assim por diante. Mas era muito difícil para esse tipo de ninja atingir o auge. Um caso como o de Kawakita que teve Ishiro para estabelecer sua base no estágio inicial, Anzo para guiá-lo no estágio intermediário e um grande número de mestres do mesmo tipo para treinar e receber orientação no estágio posterior, era raro. E durante o processo de treino, ele também teve um professor de nível Kage como Ishiro, que conhecia Banshou Tenin como guardião. No último momento, ele também teve a orientação sincera de um mestre de ponta do mesmo tipo, Mifune. Foi justamente por causa dessas oportunidades que Kawakita conseguiu alcançar suas conquistas atuais tão jovem. Quanto aos outros ninjas, onde encontrariam tantas oportunidades? E além de Kawakita, os outros discípulos de Ishiro, se não tivessem oportunidades muito especiais, o mais longe que poderiam chegar nesta vida seria o Elite Jounin. Os gênios que realmente tinham uma esperança maior de alcançar o nível Kage eram o terceiro tipo, os gênios fundamentais. Esses gênios eram verdadeiros gênios. Não tinham fraquezas em teoria, combate prático ou fundamentos. Seu talento tanto em taijutsu quanto em ninjutsu deixava os outros para trás. Iwagakuri também tinha gênios. Ikura mal podia ser considerado um, e Akiuvada, da mesma classe de Takuhiro, também mal podia ser considerado um, mas nenhum deles era de alto nível. Por exemplo, Ikura. Nos estágios iniciais, em comparação com seus pares, ele era o líder de toda a vila de Iwagakuri. Mas à medida que avançava cada vez mais, até atingir o nível Kage, seus objetos de comparação não se limitavam mais aos seus pares.
Nesse momento sua força parecia comum. Entre os 3 indivíduos de nível Kage de Wagakuri, Onoki possuía a liberação de poeira, e Ishiro possuía a liberação de luz e modo sábio. Mas a potência de cura era apenas a liberação de terra. Comparado a outros ninjas do mesmo nível, Ikura parecia realmente comum. Neji Hyuga era esse tipo de gênio, e era um gênio muito superior a Ikura. Considerando todos os ninjas conhecidos no mundo ninja, entre aqueles que demonstraram esse tipo de talento desde tenra idade, havia apenas um que poderia superar Neji. Essa pessoa era Kakashi Atake. Se Ishiro fosse alguns anos mais velho, talvez ele estivesse de olho em Kakashi. Kakashi não tinha deficiências, seja em ninjutsu, genjutsu ou taijutsu, fosse em longo alcance, curto alcance, estratégia ou rastreamento. E Kakashi alcançou essa conquista partindo da premissa de que havia desperdiçado mais de uma década de seus anos mais importantes de crescimento. Se Kakashi não tivesse desperdiçado aqueles poucos anos cruciais, sua performance na quarta guerra da história original certamente poderia ter superado em muito 5 Kage. Capítulo 304. Ishiro havia perdido o melhor momento para sequestrar Kakashi Atake. Agora, ele não queria perder Neji Hyuga. Entre os 12 de Konoha da história original, todos eram filhos de clãs ninjas. Até Sakura Aruno era possivelmente descendente do clã Senju. Neji não era exceção. Ele era filho do clã número 1 de Konoha. Teoricamente, não deveria ser surpresa que Neji tivesse a força que tinha na história original. Mas Ishiro sabia que não podia ser visto dessa forma, pois desde pequeno, Neji não tinha ninguém para guiá-lo. Não havia dúvida sobre esse ponto, porque quando Neji usou as habilidades únicas do clã Hyuga, como os 8 trigramas, 64 palmas e rotação, nem mesmo o chefe do clã, Yashi Hyuga, sabia. Se Neji tivesse sido guiado por um membro do clã, seria impossível para Yashi, que tinha controle absoluto sobre o clã Hyuga, não saber. Mas ninguém contou a Yashi, e em todos aqueles flashbacks, não houve menção de Neji ter algum parente próximo do clã Hyuga. Portanto, a habilidade de Neji de se formar como o primeiro da turma e possuir força de nível Jounin um ano após a formatura foi tudo graças a ele mesmo. Esse ponto foi realmente notável. Naquela idade, não era exagero dizer que Ishiro era socialmente habilidoso. Ele havia buscado descaradamente a orientação de muitas pessoas. O momento mais escandaloso foi buscar a orientação de Onoki. Além disso, Ishiro tinha a alma de um adulto e tinha visto a história original. Sua compreensão deste mundo, de chakra e de ninjutsu não era comparável à de uma criança real como Neji. Neji, que não teve ninguém para guiá-lo desde jovem, aprendeu as técnicas secretas da família principal Hyuga unicamente através do seu talento. Este foi um verdadeiro gênio fundamental. Então, se alguém o guiasse, Neji superaria Kakashi, que se tornou um Chunin aos 6 anos e um Jounin aos 11? Se alguém o guiasse e Neji não se preocupasse mais com as questões do clã Hyuga, não aprendesse apenas o punho gentil como na história original, mas aprendesse ninjutsu como um ninja convencional, então que nível Neji alcançaria no final? Ishiro estava muito curioso. A única parte difícil era o selo do pássaro engaiolado. A restrição imposta pelo pássaro engaiolado ao Byakugan não era grande, mas colocava a vida da família secundária completamente nas mãos da família principal. A família principal podia até mesmo matar remotamente qualquer ninja da família secundária que tivesse sido marcado com o pássaro engaiolado. Se Ishiro quisesse sequestrar Neji, ele teria que encontrar uma maneira de resolver a ameaça do pássaro engaiolado. Quanto à possibilidade de haver uma maneira de resolver o caso do pássaro engaiolado, Ishiro acreditava que sim. O método que Ishiro pensou não era quebrar o pássaro engaiolado. Com seu nível de liberação Yin, ele estava longe de ser capaz de pesquisar a alma. Quebrar o pássaro engaiolado não era algo que pudesse ser feito apenas confiando em jutsus de selamento. Mas Ishiro sentiu que havia outra maneira de resolver o pássaro engaiolado, que era matar Yashi Hyuga. Ishiro não tinha clareza sobre o princípio de ativação do pássaro engaiolado, mas era óbvio que um ninja de uma família secundária que tivesse sido marcado com ele, mesmo que obtivesse a fórmula do selo amaldiçoado, não poderia usá-lo em um membro de uma família secundária. E agora, o clã Hyuga tinha apenas 2 membros principais na família. Um era Yashi, e o outro era sua filha, a princesa herdeira da história original, Hinata Hyuga. Se o palpite de Ishiro estivesse correto, então depois de matar Yashi, por um certo período, ninguém seria capaz de ativar o pássaro engaiolado. E todas as crianças, incluindo Neji, exceto Hinata, foram marcadas com o pássaro engaiolado. Isso também significava que antes que Hinata crescesse, ou antes que os filhos recém-nascidos de outros membros da família secundária crescessem, ninguém seria capaz de ativar o pássaro engaiolado. Este período seria crucial para o crescimento de Neji. Se ele conseguisse crescer a ponto de realmente resistir ou até mesmo quebrar o pássaro engaiolado, Ishiro teria lucrado muito. Caso contrário, no máximo, aquele pequeno investimento não renderia nada, o prejuízo não seria grande. Além disso, com a compreensão de Ishiro sobre a personalidade de Hinata, mesmo que ela realmente se tornasse a nova chefe da família principal, ela não necessariamente ativaria o pássaro engaiolado para matar Neji. Após uma consideração abrangente, Ishiro concluiu que entrar em Konoha para capturar Neji valeria muito a pena. E Neji, tendo sido marcado com o pássaro engaiolado, não receberia muita atenção dos superiores de Konoha ou do clã Hyuga em hipótese alguma. A probabilidade de sucesso não era pequena. Mais importante ainda, Ishiro tinha um aliado, Orochimaru. Embora Orochimaru não soubesse que Ishiro também iria para Konoha, Ishiro sabia que Orochimaru definitivamente atacaria Yashi. Seria melhor se Orochimaru matasse Yashi diretamente. Caso contrário, Ishiro o ajudaria a lidar com Yashi.
Após descobrir isso, Ishiro se preparou para discutir o assunto com o conselho consultivo. Convencê-los não seria fácil. Onoki e os outros deixariam Ishiro correr por aí, mas ainda tinham um medo natural da vila de Konoha, sempre sentindo que aquele lugar era extremamente perigoso. Na reunião de alto nível, Ishiro disse: da última vez que negociei com Orochimaru, mencionei alguns segredos sobre o Byakugan do clã Hyuga para ele. Ele deveria ter se interessado pelo Byakugan. Desta vez, o envio repentino de uma delegação da nuvem para Konoha, acho que também está relacionado a este assunto. Creio que Kumo e Orochimaru estejam em contato. Eles podem estar se preparando para atacar Yashi juntos, ou um dos lados pode estar usando o outro. Pretendo aproveitar esta oportunidade para ver se há alguma vantagem a ser obtida. Onoki objetou diretamente: de jeito nenhum. Konoha tem 3 indivíduos de nível Kage. Mesmo que você tenha um modo sábio, depois de entrar em Konoha e ser descoberto, será muito difícil sair vivo. Além disso, seu modo sábio ainda precisa de tempo para se preparar. Em Konoha, onde você teria tempo para entrar no modo sábio? Não pense que você é tão bom só porque se infiltrou em Konoha uma vez quando sequestrou Shuko. Se eu soubesse que você iria para Konoha naquela vez, com certeza teria te trancado na vila. Os outros conselheiros também tiveram a mesma atitude de Onoki, incluindo seus 2 discípulos. Ishiro disse: que tal assim? Deixe o Ikura visitar a Terra da Grama. Quando Konoha receber a notícia, eles podem enviar um Kage para a fronteira para um confronto. Assim, estarei muito mais seguro. Orochimaru também é um ninja rebelde de Konoha. Se eu for exposto, ele também pode me ajudar a capturar alguns ninjas de Konoha. Enquanto eu voar para o céu sem preparação, Konoha não conseguirá me manter lá. Mei perguntou: então como você planeja se infiltrar em Konoha? O método que você usou da última vez, esgotando todo o seu chakra, era muito arriscado. Uma vez descoberto, você não teria como revidar. Ishiro pensou por um momento e disse: pretendo forçar a entrada. Assim que Onoki estava prestes a refutar, Ishiro falou primeiro: não se preocupe, não vou entrar matando. Vou apenas encontrar um momento adequado, romper a barreira de Konoha e me misturar à vila. Mesmo que a barreira sensorial me detecte, vou me esconder depois de entrar. Não acredito. Com a delegação de Como na vila, Konoha conseguirá manter a vila isolada por tempo indeterminado? Onoki franziu a testa. Nesse caso, ele não estava muito preocupado. Mesmo que Konoha realizasse uma busca em larga escala dentro da vila, com a força de Ishiro, ele não teria medo. Mesmo se fosse descoberto, como Ishiro havia dito antes, na pior das hipóteses, ele poderia simplesmente voar para longe. Nesse momento, Ikura pensou em um método e disse: vamos também enviar uma delegação a Konoha para turvar as águas. Se Ishiro realmente não tiver onde se esconder, ele também pode se esconder dentro da delegação. Onoki disse: tudo bem então. Mas não me sinto à vontade com você indo sozinho. Eu vou com você. Ishiro ficou atordoado. Se você e eu formos para Konoha, e Ikura for para a Terra da Grama, como será a defesa da vila? Onoki encarou Ishiro e disse: então você sabe da importância da defesa da vila. Ikura ficará para trás. Anunciaremos ao mundo exterior que estamos enviando Ikura para a Terra da Grama. Só precisamos encontrar alguém que o represente. Para evitar que Konoha não leve isso a sério, enviaremos secretamente um exército ninja para a fronteira da Terra da Grama e, em seguida, vazaremos a informação deliberadamente. Ishiro pensou um pouco e achou que era possível, dizendo: Ikura, o Senioran e os 5 caudas estão se dando muito bem. Se algo acontecer, você pode pedir a ajuda do Senioran. Ikura sentiu e disse: tenha cuidado. Não se preocupe com as coisas aqui na aldeia. O grupo discutiu por mais um tempo, e então Ishiro e Onoki partiram para Konoha. Ambos usaram o jutsu de rocha leve, pesada e o jutsu de camuflagem para voar no ar em velocidades extremamente altas. Embora a delegação de Como já tivesse ido para Konoha, Ishiro sabia que as negociações entre os 2 países não teriam resultados tão rápido, então ele não estava preocupado em se atrasar. Além disso, Ishiro havia feito uma previsão sobre o momento da mudança da nuvem. Ir para Konoha naquele momento era perfeito. No ar, Ishiro e Onoki voavam enquanto conversavam. Ishiro, sua velocidade de voo ficou muito mais rápida. Usando o mesmo jutsu de pedra leve, pesada, sua velocidade já superou a minha, disse Onoki. Ishiro respondeu: tudo isso se deve aos ganhos significativos daquele espaço gravitacional em uso Shogakure da última vez. Lorde Terceiro, você também pode ir e tentar. Originalmente Onoki não se importava muito com o chamado espaço gravitacional, mas agora ele começou a levá-lo a sério. Depois de pensar por um momento, Onoki disse: tudo bem, vamos usar o jutsu da pedra leve, pesada e voar na nossa velocidade mais rápida para ver quanta diferença de velocidade há entre nós. Tudo bem, Ishiro concordou. Então, os 2 aceleraram ao mesmo tempo, ambos voando para frente na velocidade mais rápida. Depois de voar por cerca de 10 quilômetros, Ishiro diminuiu a velocidade e começou a esperar por Onoki. Pouco tempo depois, Onoki também o alcançou. Ele bateu na lombar e disse: estou ficando velho mesmo. Não consigo voar em velocidade máxima por uma distância tão curta. Acabei de verificar, sua velocidade é cerca de 20% mais rápida que a minha. Parece que o espaço gravitacional é realmente mágico. Eu realmente preciso ir e experimentar isso. Ao ouvir que Onoki estava disposto a ir, Ishiro rapidamente introduziu algumas precauções. Como ser melhor entrar no modo sábio antes de tentar aquele espaço gravitacional? Ishiro, você tem algum palpite sobre a origem desse espaço? Por que tal espaço existiria? Perguntou Onoki. Ishiro balançou a cabeça. Ele realmente não sabia. Na história original, esse espaço gravitacional só apareceu uma vez, quando o Esquadrão 7 lutou contra o chefe final. Ele não tinha certeza do que se tratava aquele espaço gravitacional. A questão do espaço-tempo era um ponto cego em seu conhecimento.
Suspiro, às vezes, sinto que o mundo ninja é tão pequeno. Nós, 5 aldeias escondidas, temos que travar guerras repetidas vezes só por espaço para viver. Às vezes, sinto que o mundo ninja é tão grande, com tantas coisas desconhecidas para nós. Voando, Onoki olhou para a Terra do Fogo abaixo e por algum motivo falou com grande emoção. Se não fosse por ter visto o poder de Madara Uchiha naquela época, na minha juventude, com minhas décadas de experiência como Tsuchikage, eu poderia ter pensado que esse era o limite máximo de um ninja. Talvez eu tivesse pensado que aquele chakra não era nada especial. Ishiro, se você tivesse nascido algumas décadas antes. Nascido na minha época, se eu tivesse conhecido o Jutsu Sábio naquela época, eu teria liderado o povo para atacar Konoha há muito tempo. Ishiro pensou por um momento e disse, o mundo ninja é realmente muito vasto. Sinto que a magia do chakra está muito além da nossa imaginação. Sempre acreditei que alguns mitos e lendas não são necessariamente fictícios. Talvez o sábio dos 6 caminhos realmente tenha existido. Por exemplo, a fusão de 2 chakras é chamada de Kekkei Genkai, e a fusão de 3 é chamada de Kekkei Touta. E quanto a 4? E quanto a 5? E quanto à fusão dos chakras dos atributos Yin e Yang? E quanto à fusão de todos os 7 atributos dos chakras? Eu imagino que se o sábio dos 6 caminhos realmente existiu, ele talvez tenha sido uma potência que fundiu 5 tipos de chakra, ou fundiu os 2 atributos do Yin e Yang, ou até mesmo fundiu todos os 7 atributos do chakra. Capítulo 305. À medida que se aproximavam de Konoha, Onoki e Ishiro também reduziram lentamente a velocidade de voo. Finalmente, a algumas dezenas de quilômetros da vila de Konoha, os dois desceram lentamente até o solo. Entretanto, nenhum deles dissipou seu jutsu de rocha leve, pesada ou jutsu de camuflagem, mas em vez disso voaram perto do chão através das árvores densas da Terra do Fogo. Embora tivesse estado em Konoha apenas 2 vezes, a investigação de inteligência de Vagakuri sobre Konoha nunca havia cessado. Ishiro e Onoki eram muito claros sobre a configuração de Konoha. Nos arredores de Konoha, onde ficava a prisão, onde ficava o clã Uchiha, onde ficava a Floresta da Morte, onde os ninjas de Konoha frequentavam e onde havia menos pessoas. Ishiro e Onoki provavelmente sabiam mais do que muitos ninjas que viviam em Konoha. Os dois escolheram uma direção com menos ninjas passando e começaram a esperar. Konoha tinha o Byakugan, então os dois não ousaram chegar muito perto, apenas observando silenciosamente a distância. Os dois eram muito rápidos. Nesse momento, as notícias do lado de Kura ainda não haviam chegado a Konoha. Ishiro precisava esperar que Konoha recebesse a notícia e enviasse um indivíduo de nível Kage para a fronteira antes que Onoki o permitisse entrar na vila de Konoha. E enquanto Ishiro e Onoki esperavam do lado de fora, Orochimaru já havia se infiltrado com sucesso na vila de Konoha. Orochimaru era um ninja rebelde de Konoha e estava muito familiarizado com a barreira sensorial da cidade. Embora Konoha tenha modificado ao longo dos anos, para um ninja do nível de Orochimaru, era muito fácil encontrar algumas falhas. Sem mencionar que entre os escalões intermediários de Konoha, ainda havia alguns de seus subordinados ocultos. Mesmo que não conseguisse encontrar uma falha na barreira, Orochimaru ainda poderia encontrar seus subordinados e, com a cooperação deles, entrar em Konoha silenciosamente. Nesse momento, Orochimaru, disfarçado de um aldeão comum, estava bebendo em um izakaya. Pouco tempo depois, uma ninja de meia-idade usando um protetor de testa da Vila das Nuvens também entrou no izakaya. Essa pessoa era a vice-enviada da delegação Ninja das Nuvens, a Jounin de Elite Ayumi Tahara. À primeira vista, Ayumi Tahara era apenas a representante adjunta, mas, na verdade, era ela quem realmente comandava a delegação da nuvem desta vez. O quarto Raikage a escolhera, considerando que mulheres eram facilmente ignoradas e mais adequadas para agir às escondidas. Depois que essa pessoa chegou ao izakaya, ela solicitou diretamente uma sala privativa vazia e pediu um pote de saquê e alguns acompanhamentos, parecendo uma pessoa normal jantando fora. O aldeão Orochimaru estava disfarçado, apenas olhou para o protetor de testa dela, depois virou a cabeça indiferentemente, ainda murmurando, malditos ninjas da nuvem, com o ar autêntico de um civil de Konoha. Mas no coração de Orochimaru, ele sentia os arredores da taverna. 1, 2, 3, 8. Exatamente 2 esquadrões da Anbu, liderados por 2 Junins de elite. Não deve haver mais ninguém. Após confirmar o número e a localização do Zambu, uma pequena cobra deslizou lentamente para fora das roupas de Orochimaru. A pequena cobra, de um ponto cego na linha de visão de todos, deslizou habilmente para o quarto privado de Ayumi Tahara. Ao ver a pequena cobra, Ayumi não se surpreendeu. Ela disse suavemente, Orochimaru, quando chegará o momento que você mencionou? A voz de Orochimaru saiu da boca da pequena cobra. Em 3 dias, será a hora de atacar. Daqui a 3 dias? Ayumi analisou a hora. O aniversário da jovem do clã Hyuga? Suas informações estão bem atualizadas. Isso mesmo. Naquele dia, todos os membros do clã Hyuga se reunirão em seus territórios. A reunião de todos os membros do clã Hyuga deveria ser o momento em que sua defesa estaria mais forte, mas como todos pensam assim, o clã Hyuga estará, na verdade, mais relaxado nesse momento. Além disso, o aniversário da jovem do clã Hyuga envolve cerimônias complexas. Depois que terminar, todos irão para casa descansar. Essa será a melhor oportunidade para agir. Ayumi assentiu levemente. As duas conversaram sobre mais alguns detalhes, e então a pequena cobra se dissipou em uma nuvem de fumaça. Pouco tempo depois, um garçom entrou na sala privativa. Enquanto servia os pratos de Ayumi, o garçom observava atentamente o ambiente. Ao mesmo tempo, seu nariz se contraiu levemente e antes de sair, um pequeno inseto preto caiu da perna de sua calça.
Ayumi olhou para o inseto parasita sem mudar sua expressão, não disse nada e começou a beber seu saquê e comer sua comida. O garçom era, na verdade, o ninja que havia usado o jutsu da transformação. Ele era membro do clã Inuzuka e seu faro era particularmente aguçado. E o inseto parasita veio de seu companheiro de equipe, um Shu Ninja Elite da família Burami. Depois disso ele inventou várias outras desculpas para entrar de repente no quarto de Ayumi para uma inspeção. No entanto, Ayumi não disse nada, de qualquer forma seu trabalho já estava feito. Até Ayumi deixar o izakaya, o ninja de Inuzuka disfarçado de garçom não encontrou nada de anormal. Da mesma forma, o inseto parasita também não descobriu nada. 2 dias depois, os superiores de Konoha receberam notícias dos movimentos incomuns de Iwagakuri. Primeiro, a visita de alto nível de cura à Terra da Grama. Então, o ninja da inteligência implantado em Iwagakuri subitamente arriscou-se a se expor para enviar uma mensagem urgente. Iwagakuri estava mobilizando ninjas de elite com destino desconhecido. Combinando essas duas coisas, os chefões de Konoha de repente chegaram a uma conclusão assustadora. Iwagakuri poderia estar planejando um ataque surpresa à Terra do Fogo. Embora isso fosse inconsistente com o estilo usual da raposa de Iwa e Shiro, considerando que também havia uma delegação ninja de Komo na vila com mais intenções, Konoha não pôde deixar de pensar demais. A delegação da nuvem disse que eles estavam aqui para negociar um tratado de paz, mas pelas negociações dos últimos dias, os altos escalões de Konoha tiveram a sensação de que o propósito da nuvem não era esse, ou melhor, que eles tinham outras intenções. De repente, os superiores de Konoha ficaram tensos. Entretanto, antes que Konoha pudesse agir, uma delegação enviada por Iwagakuri invadiu a Terra do Fogo. Na reunião de alto nível de Konoha, Tsunade disse com uma expressão grave: as intenções da nuvem ainda são desconhecidas. Se agirmos precipitadamente não estaremos certos, e isso facilmente dará ao quarto Raikage uma desculpa para começar uma guerra. Portanto, para a delegação da nuvem, nos concentraremos principalmente na vigilância. O mesmo vale para a delegação de Iwa. Antes que a outra parte faça qualquer movimento, ainda precisamos tratá-la com cortesia. Faça com que Anbu monitore essa delegação de Iwa e tente diminuir a velocidade deles o máximo possível, para que não tenham a chance de se encontrar com a delegação de Komo. Não podemos relaxar nas questões de fronteira. Ikura é um Kage. Não podemos subestimar o inimigo, mas também não podemos provocar Iwagakuri demais. Só precisamos nos preparar. Seria melhor enviar um ninja que consiga conter Ikura. Depois de falar, Tsunade olhou para Hiruzen e Danzou. Como Kage, ela não conseguia se mover com facilidade, então só restavam esses dois. Infelizmente, esses dois não eram pessoas a quem ela, como Kage, pudesse dar ordens com facilidade. Se deveriam ir ou quem enviar, ainda cabia a eles dois decidir. Hiruzen disse: Danzou, faça uma viagem até a fronteira. Na verdade, a pessoa mais indicada para ir até a fronteira era o próprio Hiruzen. A maior utilidade de Danzou era nas sombras, por exemplo, monitorando a delegação da nuvem e descobrindo seu propósito. Essas eram coisas em que Danzou era melhor. Da mesma forma, ele, Hiruzen, era melhor em confrontos frontais. Era mais profissional ao lidar com Ikura e quaisquer possíveis elites Iwa subsequentes. Mas Hiruzen não se sentia à vontade deixando Danzou e Tsunade juntos na vila. E se a nuvem fizesse algum movimento incomum e Danzou de repente fizesse um movimento contra Tsunade? Ele sabia melhor do que ninguém como era seu melhor amigo. Mesmo que Danzou não a chutasse enquanto ela estava caída, se Tsunade tivesse problemas, ele escolheria ficar parado assistindo. Danzou não discutiu com Hiruzen sobre esse assunto. Permanecendo na vila, ele era apenas o representante de Tsunade. Mas, liderando um exército, ele era o número 1. Seja conquistando subordinados ou eliminando dissidentes, ele tinha a palavra final. O assunto foi repentino, e Danzou não se demorou muito na vila. Levando seus membros da raiz e um grupo de ninjas comuns mobilizados com urgência por Tsunade, ele rumou para a fronteira da Terra da Grama, a mando de Hiruzen. A comoção causada pela saída de Danzou de Konoha não foi pequena e, naturalmente, não pôde ser escondida de Ishiro e Onoki. Vendo isso, Ishiro sorriu levemente e disse ao Onoki: Senhor terceiro, esta noite entrarei em Konoha. Onoki não o impediu, apenas lhe disse para agir com cautela. Se houvesse alguma mudança, desde que causasse um alvoroço grande o suficiente, ele viria em seu auxílio. Naquela noite, Ishiro deixou seu esconderijo e se moveu secretamente em direção a Konoha. Desta vez, Ishiro ainda escolheu o portão principal. Como Ishiro havia decidido forçar a entrada, o portão principal era, na verdade, mais conveniente. Porque em circunstâncias normais, o portão principal era uma falha flagrante na barreira sensorial de uma vila escondida. Não era que a barreira tivesse uma brecha, mas muitos ninjas entravam e saíam por ali, então a equipe sensorial não ficaria excessivamente alarmada com flutuações anormais. No entanto, Ishiro não pretendia entrar em Konoha com o próprio rosto. Ele utilizou o jutsu da transformação. Ishiro se transformou na aparência de Orochimaru e então usou o jutsu de camuflagem, escondendo seus rastros o máximo possível. No entanto, os guardas do portão de Konoha ainda eram muito responsáveis. Observavam atentamente os movimentos do lado de fora do portão. Embora fosse noite e embora Ishiro tentasse ao máximo esconder seus rastros, à medida que se aproximava, os dois guardas do portão ainda percebiam que algo estava errado. Vendo isso, Ishiro, com uma cintilação corporal, avançou em direção aos dois. Enquanto Ishiro usava a técnica de cintilação corporal, seu jutsu de camuflagem foi automaticamente dissipado ao mesmo tempo. Os dois guardas do portão finalmente enxergaram claramente a origem do movimento incomum, mas no momento em que viram claramente, ambos começaram a suar frio. Orochimaru. Ao ver que o recém-chegado era Orochimaru, as mãos dos dois que tentavam alcançar o sinalizador pararam por um instante. Justo nesse momento, Ishiro, com vários flashes consecutivos, chegou na frente dos dois.
2 golpes de taijutsu depois, os dois foram nocauteados por Ishiro. No momento em que entrou no portão principal, Ishiro sentiu um traço de flutuação de chakra. Ele estava muito familiarizado com essa sensação de ser sondado, e Vagakuri também tinha esse tipo de barreira. Ishiro não se assustou. Ele caminhou lentamente para frente. Depois de se afastar bastante daquela área, acelerou repentinamente, usando simultaneamente o jutsu da pedra leve e pesada, voando em velocidade extrema. Em pouco tempo, sua figura desapareceu nas profundezas da vila de Konoha. Ao mesmo tempo, na estação da equipe de barreira de Konoha, um jounin de plantão viu a flutuação da barreira. Imediatamente se animou e olhou em direção ao centro de controle da barreira. Ao ver que a localização da sensação anormal era no portão principal, deu um leve suspiro de alívio. A posição do portão principal tinha dezenas ou centenas de flutuações anormais todos os dias. Ele já havia se acostumado com isso há muito tempo. Após identificar cuidadosamente o tipo dessa flutuação, Jounin franziu a testa e disse a si mesmo: esse tipo de flutuação é uma flutuação de chakra desconhecida? A intensidade é de Jounin, ainda não de Elite Jounin. Hesitando por um momento, Jounin colocou a mão na barreira sensorial e sondou o estado dos 2 guardas do portão. Uma coisa era não sondar, mas essa sondagem o assustou imediatamente. Pelas flutuações de chakra dos 2 guardas do portão, eles estavam, na verdade, inconscientes. O sensorial Jounin, percebendo que algo estava errado, imediatamente soou o alarme. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. Quando o ninja sensorial percebeu a gravidade do problema e soou o alarme, a melhor oportunidade de procurar por Ishiro já havia passado. Com a velocidade de Ishiro, ele já havia deixado a área próxima ao portão principal há muito tempo e penetrado completamente no centro de Konoha. Ishiro voou rapidamente pela vila de Konoha por um tempo. Sentindo que a distância era ideal, ele imediatamente encontrou uma sala aleatória com uma janela aberta à beira da estrada e voou para dentro. Não demoraria muito para que a equipe de barreira de Konoha realizasse uma busca em larga escala. Se Ishiro ainda estivesse fugindo, seria um tolo. Vou ficar aqui só uma noite e sair amanhã de dia quando tiver mais gente. Antes de entrar na casa, Ishiro já havia percebido com a visão da mente que os moradores eram todos civis. Contanto que os ninjas lá fora não entrassem, Ishiro não correria o risco de ser descoberto. Quanto à possibilidade de os ninjas lá fora entrarem, Ishiro estimou que não. Quando se infiltrou, estava disfarçado de Orochimaru. Se Konoha determinasse que era Orochimaru, certamente não viriam verificar. Afinal, com a habilidade de Orochimaru e sua familiaridade com Konoha, seria muito fácil escapar de uma busca. E se Konoha determinasse através da barreira sensorial que o intruso não era Orochimaru, mas apenas um jounin, então Konoha não faria muito barulho enquanto a delegação de Como ainda estivesse na vila e a delegação de Iva estivesse prestes a chegar. Konoha provavelmente usaria a barreira sensorial para realizar uma verificação abrangente das flutuações de chakra de Ishiro. No entanto, Ishiro já estava preparado para isso há muito tempo. Ele tirou uma capa pintada com um jutsu de selamento para bloquear flutuações de chakra e a vestiu. Então fez o possível para lançar um jutsu de supressão de chakra, disfarçando-se como uma pessoa comum. Era mais provável que essa infiltração fosse exposta do que da primeira vez porque a flutuação de chakra de Ishiro já havia sido capturada uma vez pela barreira sensorial de Konoha. Ele não era mais um estranho. Tudo estava mais ou menos como Ishiro esperava. Após receber o alarme, a Anbu se moveu rapidamente. Uma dúzia de esquadrões isolou rapidamente a área próxima ao portão principal e realizou uma busca completa. O resultado, naturalmente, foi que nada foi encontrado. Incluindo os cães ninjas, todos os ninjas habilidosos em rastreamento não encontraram nenhuma pista útil. Após um breve período de comoção, Konoha voltou à calma. Nos aposentos da delegação de Kumo, um jounin veio de fora e disse a Yumi Tahara: Capitã, houve um movimento incomum na direção do portão principal de Konoha agora mesmo. Olhando de longe, parecia que muitos Anbu estavam procurando por algo. Alguém pode ter se infiltrado na vila de Konoha. Os Anbu já se dispersaram, e não houve nenhum som de batalha. O infiltrado pode não ter sido encontrado. Pelo número de Anbu que saíram, a força do infiltrado não deve ser muito alta, provavelmente apenas no nível Jounin. A Yumi Tahara ponderou por um momento e disse: Entendo. Não se envolvam neste assunto. Não importa quem seja o recém-chegado, nosso plano permanece o mesmo. Conseguir o Byakugan e escoltá-lo até a embaixada é o que precisamos fazer. Após uma pausa, a Yumi perguntou novamente. Danzou saiu repentinamente de Konoha durante o dia. O motivo e o destino dele foram descobertos? O homem balançou a cabeça e disse: Mobilizei um ninja de inteligência profundamente oculto, mas a outra parte também não recebeu notícias. A Yumi franziu a testa sem falar. O plano estava prestes a começar, mas mudanças inesperadas surgiam uma após a outra, o que lhe dava uma sensação muito ruim. Depois de pensar por um momento, a Yumi disse ao chefe da delegação, que estava de frente para o público: A Shiryu, amanhã você pergunta diretamente à equipe da recepção de Konoha e tenta obter algumas informações deles. A Shiryu hesitou e disse: Receio que os ninjas de Konoha não nos revelem nenhuma informação. A Yumi balançou a cabeça e disse: Não estamos tentando coletar informações, mas sim provar nossa inocência. Se não perguntarmos, Konoha também suspeitará de nós. Isso complicará ainda mais o nosso plano. Sim. Ao ouvir isso, a Shiryu entendeu o motivo e obedeceu imediatamente. Além disso, sejam um pouco mais agressivos nas negociações de amanhã.
Konoha definitivamente está em apuros. Os poucos pontos que foram decididos há alguns dias também podem ser discutidos. Vamos testar a reação de Konoha, acrescentou Ayumi. Entendido, a Shiryu respondeu com um olhar de admiração. Não muito longe da delegação de Kumo, no telhado da torre do Okage, Tsunade e Hiruzen, junto com vários esquadrões Zambu, estavam observando toda a vila de Konoha. Ao ver os Zambu no portão da vila se dispersarem lentamente, Tsunade suspirou e disse, parece que eles não pegaram a pessoa. De fato, não muito tempo depois, o capitão da Ambu responsável pela busca chegou rapidamente à torre do Okage e relatou os resultados para Tsunade e Hiruzen. Depois de ouvir, Hiruzen perguntou a Tsunade, Tsunade, você acha que foi Orochimaru? Provavelmente não. Com o conhecimento que Orochimaru tem da vila, ele não forçaria a entrada. No entanto, não podemos descartá-lo completamente. A pesquisa desse cara é estranha e incomum. É difícil dizer se ele já inventou algum ninjutsu para alterar a flutuação de chakra e nos causar repulsa de propósito. Mas seja Orochimaru ou não, não temos energia para lidar com isso. Designem mais homens para vigiar a delegação de Komo. Eu sempre achei que a chave do problema está nessa delegação que apareceu de repente, disse Tsunade. Hiruzen hesitou por um momento e disse, se for realmente Orochimaru, então deixe-o comigo. Tsunade ficou atordoada e então disse nervosamente, professor. Antes que as palavras de persuasão de Tsunade pudessem sair, ela foi interrompida por Hiruzen com um aceno de mão. Não precisa me persuadir. Preciso compensar meus erros do passado. Tsunade não sabia se o erro que Hiruzen estava mencionando era não ter guiado Orochimaru pelo caminho certo ou não tê-lo impedido quando ele desertou. Mas como Hiruzen já havia decidido, Tsunade estava disposta a deixá-lo fazer o que quisesse. Um era seu professor, o outro, seu companheiro. A luta no coração de Tsunade não era menor que a de Hiruzen. Por alguma razão desconhecida, naquele momento, Tsunade de repente pensou naquele chato morto que sempre a importunava. No dia seguinte, muitos moradores de Konoha estavam discutindo o assunto do primeiro aniversário da jovem do clã Hyuga. Muitas pessoas passaram de Nata para Yashi e Ezashi, e depois para Tokuhiro Hyuga. Depois falaram sobre os 7 espadachins ninja da névoa e finalmente, o assunto voltou-se para o lendário Genin Might Dui. Então uma coisa chamada confiança número 1 da vila, emanou incontrolavelmente dessas pessoas. Ishiro, ainda usando aquela capa, mas com um rosto diferente e comum, estava vagando por Konoha. Ishiro observou essas pessoas, sentiu essas coisas e percebeu que embora a força de Iwagakure tivesse aumentado muito nos últimos anos, esse tipo de confiança absoluta ainda não havia se formado. Os ninjas de Iwa, incluindo Onoki, ainda sentiam medo ou apreensão em relação a Konoha. Ao enfrentar os ninjas de Konoha, os ninjas de Iwa sempre tiveram uma inexplicável sensação de inferioridade. Ishiro já tinha estado em Konoha 2 vezes. A segunda vez foi puramente para destruição, então não vamos falar sobre isso. Na primeira vez, Ishiro ainda era apenas um conselheiro de Iwagakure, e sua perspectiva sobre os problemas era diferente de agora. Naquela época, Ishiro não havia notado esse tipo de confiança nos moradores de Konoha. Agora, como Tsuchikage, vendo esse sentimento de orgulho nos moradores de Konoha, ele se sentiu bastante inquieto. Claramente a força de Konoha estava diminuindo nos últimos anos. Ishiro ainda se lembrava claramente da lista desesperadora quando analisou o alto poder de combate de Konoha naquela época. Hiruzen Sarutobi, Danzou Shimura, Orochimaru, Tsunade, Jiraiya, Namikaze Minato, Kushina, Fugaku Uchiha, Might Dui. Naquela época, se não fosse o acabar com a própria vida precoce de Presa Branca, o número de pessoas em Konoha capazes de exibir poder de combate de nível Kage teria chegado a 2 dígitos. Mas agora, mais da metade havia desaparecido, e havia até mesmo um poderoso Kage desonesto. Naquela época a Terra do Fogo, seja em força militar ou influência econômica, superava em muito as outras 4 grandes nações. Ishiro lembrou que naquela época, Iwagakure era tão pobre que até mesmo as pensões para órfãos de guerra tiveram que ser adiadas, o que demonstrava o quanto as outras 4 grandes nações, além da Terra do Fogo, estavam economicamente reprimidas. Mas agora a Terra do Fogo estava infestada de ninjas desonestos. Até o daimyo da Terra do Fogo tinha inveja da Terra da Terra. Assim que soube que a Terra da Terra estava convidando a Terra do Fogo para se juntar à rota comercial, o daimyo da Terra do Fogo concordou impacientemente. Naquela época, a relação entre o País do Fogo e os pequenos países vizinhos era claramente de suzerano e vassalo. Por exemplo, Anzo era uma figura tipicamente pró-Konoha. Por exemplo, com um pouco de incentivo dos ninjas de Konoha, tanto o País da Grama quanto o País das Cachoeiras começaram a rejeitar os ninjas de Iwa. A influência do País do Fogo sobre esses países de pequeno e médio porte era tão grande que o País da Terra, naquela época, se sentia profundamente impotente. Mas agora, as economias desses países de pequeno e médio porte estavam basicamente atreladas à Terra da Terra. Quando a Terra da Grama trocou território com a Terra da Terra, eles nem sequer pensaram se o daimyo da Terra do Fogo se oporia. Naquela época, como haviam acabado de vivenciar a trágica Segunda Grande Guerra Ninja, o número de ninjas em todos os países havia despencado. Mas a quantidade e a qualidade da nova geração de Konoha superavam em muito as de outros países, e sua força se recuperou em uma velocidade extremamente rápida. Mas os bons tempos não duraram muito. Primeiro, os Zambu de Konoha quase foram exterminados várias vezes seguidas. Depois, a Terceira e a Quarta Guerras fizeram com que o número de ninjas de Konoha despencasse novamente, e as bases de vários clãs ninja estavam quase esgotadas. Depois disso, eles enfrentaram os incidentes de ataque da Nove Caudas
e das 7 caudas. Até mesmo a maior vantagem de Konoha, seu número de ninjas, estava à beira do desaparecimento. Mas os moradores de Konoha ainda exalavam um sentimento de superioridade. Ishiro pensou que mesmo que revelasse sua identidade, os civis de Konoha não o admirariam, no máximo, ficariam com medo. Provavelmente ainda o olhariam como se fosse um bárbaro. Como diabos Konoha faz isso? Ishiro começou a pensar profundamente. Para o primeiro aniversário de Hinata Hyuga, todos os membros do clã Hyuga compareceriam, mas não convidariam pessoas de outros clãs. Ishiro não conseguia entender que tipo de mentalidade estava por trás dessa prática de reino independente do clã Hyuga. Yashi nunca pensou sobre os sentimentos do terceiro Hokage e do quinto Hokage? No entanto, isso era bom para Ishiro. Sem Hyuga nas ruas de Konoha, era mais seguro para ele. Ishiro pareceu vagar sem rumo por Konoha por um tempo. Na verdade, ele estava verificando a reação de Konoha à sua intrusão na noite anterior. Mas depois de uma rodada, Ishiro ficou um tanto confuso. Na percepção de sua mente, ele não encontrou nenhum ninja em alerta no escuro. Konoha desistiu de me procurar? Ponderou Ishiro. Ou será que Konoha tem um alvo de vigilância claro? Então não decidiram liberar um grande número de ninjas para uma busca às cegas. Ishiro hesitou por um momento, mudou de direção e seguiu em direção ao local da delegação de Komo. Ele não chegou muito perto de onde estava a delegação de Komo, mas parou a uma distância de 800 metros. Ishiro estendeu a percepção do olho da mente ao máximo e então, Sibila. Konoha estava cercando os ninjas da nuvem? Na percepção de Ishiro, o número de ninjas na delegação de Komo era de apenas 14. Mas num raio de 100 metros dessas 14 pessoas, havia pelo menos 10 esquadrões da Anbu, o que equivalia a 40 pessoas. Ishiro não andou mais naquela direção. Após distinguir cuidadosamente o chakra dessas pessoas, ele se virou e seguiu para o território do clã Hyuga. O território do clã Hyuga ficava na área central de Konoha, cobrindo uma área enorme, e não ficava longe da torre do Hokage. Ishiro estimou que a distância em linha reta entre o território do clã Hyuga e a localização da delegação de Komo era de cerca de 2 quilômetros. Considerando a vasta área de Konoha, não era longe. Capítulo 307. Parado perto do território do clã Hyuga e olhando para as ruas vazias, Ishiro zombou interiormente. Eles estão cortejando a morte. Depois de vagar por Konoha e confirmar que ninguém o estava seguindo ou monitorando, e confirmar que Konoha realmente não havia enviado Anbu para ficar de guarda, Ishiro se soltou completamente. Na história original, os ninjas da nuvem se movimentavam à noite. Isso não deve mudar nesta vida. De qualquer forma, já que ele estava ocioso. Ishiro planejava entender completamente a cultura de Konoha. O restaurante de Yakiniku, a loja de Dango, o izakaya, Ishiro visitou todos eles. Ficou um tanto decepcionado por não ter encontrado nenhum ninja conhecido da história original. Finalmente Ishiro chegou à entrada da loja mais famosa de Konoha, Ishiraku Ramen. Antes de entrar, Ishiro ativou completamente a percepção do seu olho da mente para sentir os arredores primeiro. Como esperado, o Ishiraku Ramen foi o mais popular. A pequena loja estava lotada com mais ninjas do que civis. Havia até um jounin, embora ele não soubesse se ele havia aparecido na história original. Ishiro não hesitou mais, levantou o pé e entrou dizendo a Teushi, que estava ocupado preparando a comida, um miso ramen. O jovem Teushi olhou para cima, deu a Ishiro um sorriso confiante e radiante e disse, pode deixar. Por favor, espere um momento. Ishiro olhou ao redor, fingindo procurar um assento vazio, mas na verdade estava examinando rapidamente os rostos dos ninjas. Embora não tenha visto alguns dos rostos completos, Ishiro tinha certeza de que eram todos figurantes. Provavelmente nem figurantes. Ishiro ficou um pouco decepcionado. Escolheu casualmente um lugar vazio e esperou entediado que Teushi preparasse o ramen. Teushi agiu rapidamente. Em pouco tempo trouxe uma tigela fumegante de ramen de miso para Ishiro, sorriu e disse, por favor, aproveite. Ishiro também retribuiu o sorriso. O macarrão estava gostoso e a sopa também deliciosa. Isso deixou Ishiro com um pouco de inveja. Konoha teve muita sorte. Até mesmo um talento especializado como Teushi estava disposto a se estabelecer em Konoha. Falando nisso, o comércio da terra estava crescendo nesses anos, mas pouquíssimas pessoas estavam dispostas a se estabelecerem em Vagakuri. Pensando nisso, Ishiro olhou para Teushi. Teushi estava livre, pois não havia novos clientes. Então Ishiro perguntou, Senhor Teushi, você cresceu na vila? Onde aprendeu a fazer ramen? Teushi ficou perplexo. Poucas pessoas lhe perguntavam isso. Mas ele não pensou muito e disse, quando eu era jovem, cresci na capital e também aprendi a fazer ramen. Então por que você escolheu se estabelecer em Konoha, Senhor? Por que não voltar para a capital? Perguntou Ishiro. Haha, porque Konoha é quente. Konoha é como uma grande família. Morar aqui dá uma sensação de orgulho, uma sensação de pertencimento, respondeu Teushi com uma grande risada, num tom de voz que parecia natural. Ishiro ficou em silêncio. Calor, uma sensação de orgulho, uma sensação de pertencimento? Para ser sincero, quando Ishiro assistiu à história original da perspectiva de Naruto, a Konoha que ele viu, além de alguns pontos positivos, era sombria. A rejeição e o isolamento de Naruto fizeram com que Ishiro não tivesse bons sentimentos por Konoha. Aos olhos de Ishiro, Konoha era repleta de conflitos internos, com vários grupos de interesse competindo entre si. Os superiores eram corruptos, e os clãs ninja e os civis eram completamente opostos. Os medíocres seriam usados como bucha de canhão por Hiruzen, enquanto os talentosos seriam tratados por Danzou. Todos os eventos, grandes e pequenos, que aconteciam em Konoha eram carregados de um gosto de conspiração. Para uma criança como Naruto, ninguém estava disposto a demonstrar o mínimo de gentileza. Mas as palavras de Teushi fizeram Ishiro mudar de ideia.
Sem um bom ambiente geral, de onde vieram aquelas luzes brilhantes ao redor de Naruto? Se Konoha era realmente sombria, por que nenhum dos vilões que surgiram para causar problemas teve um bom final? Por que Danzou só conseguia ficar no subsolo? Ishiro decidiu que à tarde daria outra boa olhada em Konoha, observando-a sem nenhum preconceito. Nesse momento, um jovem vestindo um colete ninja com cabelos brancos e um protetor de testa cobrindo um dos olhos, entrou. O jovem disse distraidamente para Teuchi, o Mizuhamen. Ao ver o recém-chegado, Teuchi riu alto e disse, é o Kakashi. Faz tempo que você não vem aqui. Vou te dar um desconto de 20% hoje. Lembre-se de me ajudar a chamar o Gai na próxima vez. Sim. Uma onda passou pelos olhos sem vida de Kakashi, e então eles retornaram ao silêncio. Ishiro absorveu completamente a cena. De repente sentiu uma iluminação. Teuchi sentiu o calor de Konoha e se juntou a ela. Agora ele era parte de Konoha e também usava seu calor para dissipar a frieza dos outros. Embora o entusiasmo de Teuchi tenha causado apenas uma leve onda em Kakashi, se Konoha tivesse muitos Teuchis, o coração morto de Kakashi mais cedo ou mais tarde seria derretido. A história original era exatamente assim. Quando o protagonista apareceu, Kakashi já não era mais o mesmo. Além disso, o protagonista era naturalmente uma grande fonte de luz, capaz de derreter o gelo ao redor. E foi por isso que Kakashi conseguiu sair completamente da escuridão e se tornar o sexto Hokage. Então é assim. Passando calor, se aconchegando para se aquecer, eu entendo. Os olhos de Ishiro brilharam. Ele sabia o que deveria fazer. No momento seguinte, uma intensa flutuação de chakra irrompeu do corpo de Ishiro. Era um sinal de um coração e espírito agitados, um aumento no poder espiritual. Esse tipo de situação, se acontecesse com o Jounin de Elite, provavelmente seria uma oportunidade de se tornar um quase Kage. Por exemplo, na batalha entre Kawakita e Mifune, ele viu claramente a espada em seu próprio coração e então avançou naturalmente. O próprio Ishiro também havia passado por esse tipo de transformação mental no campo de batalha, quando viu o exército Iva à beira da derrota ter sua situação revertida pela liberação de poeira de Onoki. Naquela época, Ishiro também havia passado de um Jounin de Elite para um quase Kage. Acontece que o nível ninja do Ishiro atual já era de nível Kage, então era impossível avançar novamente. O poder espiritual de Ishiro tinha acabado de ficar mais forte. Se essa cena tivesse acontecido com alguém do clã Uchiha, significaria que sua liberação Yin havia se tornado mais forte. Talvez uma oportunidade para seu poder ocular melhorar. No entanto, Ishiro também teve seus ganhos. Com este evento, devido ao aumento em seu poder espiritual, o chakra que ele extraiu no futuro também seria relativamente mais forte. É claro que esse aumento não seria muito grande. Além disso, seu controle de chakra também pode ser aprimorado. Talvez seja mais fácil treinar a liberação de Yi no futuro. Pode-se considerar que Ishiro encontrou seu próprio caminho para mudar o mundo ninja e trazer paz a ele. Mas agora não era um bom momento para digerir esses ganhos. Ishiro estava em apuros. Embora ele estivesse usando uma capa pintada com um selo bloqueador de chakra, a comoção causada pela explosão de chakra de seu poder máximo não foi pequena. Enfraquecido pelo selo, provavelmente ainda estava no nível de um Jounin de Elite. Era impossível para a barreira sensorial de Konoha não sentir uma flutuação de chakra desse nível. Mais importante, Kakashi estava bem ao lado dele. Kakashi estava muito perto. Sua percepção certamente seria mais precisa. Kakashi deveria ter sido capaz de sentir a pressão exercida por uma potência de ponta do mundo ninja. Sem dizer mais nada, Ishiro usou a técnica de cintilação corporal e saiu da loja de Ichiraku Ramen. Felizmente, Kakashi não estava em um bom estado naquele momento. Primeiro, ele estava sem vida e depois, assustado por Ishiro daquele jeito. Parecia não ter se recuperado ainda. Alguns segundos depois, Kakashi finalmente pensou. Essa pessoa deve ser o ninja estranho que invadiu Konoha ontem à noite. Quando Kakashi saiu correndo da loja de ramen, Ishiro já havia sumido há muito tempo. Mas Kakashi tinha um trunfo. Mordeu o dedo e formou um selo de mão. Técnica de invocação. Pull. Depois de uma baforada de fumaça, um cão ninja apareceu. Não era Pakun. Pakun provavelmente ainda não havia nascido naquela época. Era um cão ninja de combate adulto, todo amarelo com meia pessoa de altura. Bic, localize um ninja que acabou de sair. A pessoa acabou de comer uma tigela de ramen miso, Kakashi ordenou rapidamente, ao mesmo tempo em que colocava o banquinho em que Ishiro estava sentado na frente de Bic. Ao respondeu Ninkin Bic e então começou a farejar o cheiro que Ishiro havia deixado. Mas depois de um tempo, Bic gritou novamente, um tanto sem jeito, ao. Kakashi franziu a testa. Além do cheiro de ramen, não há nenhum outro cheiro? Eliminar o cheiro dele deliberadamente dentro da vila de Konoha. Ele é um intruso, com certeza. Acontece que o Ichiraku Ramen tinha um fluxo enorme de clientes, e o Mizu Ramen era o favorito de todos. Vários dos clientes que haviam saído um passo à frente de Ishiro também haviam comido o Mizu Ramen. Em outras palavras, Bic não conseguiu fixar a posição de Ishiro. Incapaz de rastreá-lo, Kakashi inconscientemente estava prestes a lançar um sinalizador. Mas, no último momento, ele hesitou. Embora a aura de Ishiro estivesse isolada pelo selo, Kakashi estava perto, e aquela sensação opressiva era inconfundível, no mesmo nível de seu mestre. Se um ninja desse nível começasse uma briga na vila de Konoha, mesmo que conseguisse manter o outro grupo ali, as baixas entre os ninjas e civis de Konoha seriam grandes. Além disso, Konoha não estava preparada. Após o sinal ser emitido, os Zambu que chegassem poderiam pagar um preço altíssimo. Recolhendo o pergaminho de sinal e dissipando o jutsu de invocação, Kakashi correu em direção à torre do Hokage na velocidade mais rápida. O número de indivíduos públicos de nível Kage no mundo ninja podia ser contado nos dedos. Kakashi era discípulo do quarto Hokage e também líder de esquadrão da Anbu. Ele tinha muita clareza sobre esse tipo de informação. Enquanto corria, Kakashi adivinhou a identidade do outro grupo em sua mente.
Quarto Mizukage Yagura, quarto Raikage a Jinchuriki Killer Bee de 8 caudas, quarto Kazekage Rasa, usuária de liberação de queimadura Pakura, mestre de marionetes Shio, terceiro Tsushikage Onoki, quarto Tsushikage Ishiro. Iva também tinha um Ikura. Yaiko e Nagato da Akatsuki, o ninja desonesto da vila, Orochimaru. Talvez adicione também o ninja desonesto de Suna, Sazori, e o ninja desonesto de Taki, Kakuzu, exceto marionetistas, excluindo mulheres, sem aura da besta com cauda, excluindo Jinchuriki. A natureza dos chakras é diversa, não dominada por um único fogo, água ou raio, exceto o quarto Raikage e o quarto Mizukage. Essa pessoa se sente cheia de vitalidade, talvez nem tão velha, excluindo ainda o terceiro Tsushikage e o ninja rebelde Taki Kakuzu. Conheço a aura do Orochimaru, então ele também pode ser descartado. O quarto Kazekage Rasa tem principalmente o atributo vento. O atributo vento dessa pessoa não parece forte. Então o que resta são Ishiro, Ikura e os dois Akatsuki Kage, sobre os quais não há muita informação. Quarto Tsushikage Ishiro. Sem pensar muito, apenas pensando em seu estilo de ação, Kakashi fez um julgamento. Droga, em um momento como este, ele realmente ousa se infiltrar na vila sozinho. Preciso reportar essa informação ao Hokage rapidamente. Capítulo 308. Ishiro estava muito preocupado agora. Kakashi tinha cães ninjas. Se o rastreassem pelo cheiro, ele certamente seria exposto. Um Kakashi sozinho não era assustador, mas atrair um grande número de ninjas de Konoha significaria que Ishiro teria que fugir. Ao usar o jutsu da pedra leve pesada, sua identidade seria exposta. Para não obter benefícios substanciais e ser confrontado com o pretexto de invadir uma vila oculta de outro país, Ishiro sentiu que não valia a pena. Fui muito descuidado. No meu momento de turbulência emocional, acabei indo comer lamen. Ishiro sentiu um certo arrependimento. O cheiro de lamen não pôde ser disfarçado tão rapidamente. Felizmente, o Kakashi atual era apenas um jounin. Se tivesse sido um jounin de elite mais vigilante, que pudesse ter prendido Ishiro enquanto esperava outros ninjas de Konoha se juntarem, então Ishiro realmente não teria escolha a não ser escapar. No entanto, embora não estivesse completamente exposto, Ishiro ainda se sentia bastante desconfortável. Era dia e Konoha estava tão animada, não havia como voar usando o jutsu da pedra leve pesada. Sob os olhares surpresos da multidão, Ishiro primeiro correu por várias ruas, chegou a uma esquina e então, aproveitando que ninguém o estava vendo, rapidamente vestiu o uniforme da força policial Uchiha. Quando Ishiro reapareceu, ninguém mais ficou surpreso com sua viagem rápida. Ishiro olhou para o céu, sentindo-se um pouco estranho. Por que Kakashi não havia enviado um sinal de alerta? Na verdade, Ishiro e Kakashi eram como um talo de cânhamo atingindo um lobo, com as duas pontas assustadas. Ishiro tinha medo de ser cercado após ser exposto, o que levaria a uma viagem infrutífera. Kakashi temia que Ishiro enlouquecesse em Konoha e causasse muitas baixas. Poucos minutos depois, Ishiro finalmente se afastou do Ishiraku Ramen. Ishiro vestiu roupas civis novamente e então, aparentemente devagar, mas na verdade rápido mudou de posição. E se Konoha descobrir que algo está errado e seguir a pista do policial que eu estava imitando? Nesse momento, Kakashi havia acabado de terminar seu relatório na torre do Hokage. Após Tsunade ouvir sobre o encontro e a análise de Kakashi, ela não agiu precipitadamente e chamou o terceiro e os dois conselheiros. Com sua vasta experiência, o terceiro Hokage, assim que ouviu, praguejou interiormente. Kakashi ainda era muito jovem. Ele só pensava nas perdas que a vila sofreria se Ishiro lutasse desesperadamente. Não imaginara que um ninja do nível de Ishiro não arriscaria tudo tão facilmente. Eles não viviam apenas para si mesmos, viviam também para sua aldeia. Como quarto Tsushikage, Ishiro já era bastante ousado em se infiltrar em Konoha. Uma vez que sua posição fosse exposta, ele certamente escolheria recuar imediatamente. Então, se Kakashi tivesse causado uma grande comoção, a reação mais provável de Ishiro teria sido voar imediatamente para longe de Konoha. Mas Hiruzen não podia dizer essas coisas. Ele não podia deixar Kakashi apostar nas entranhas de Ishiro às custas da segurança dos aldeões de Konoha. Além disso, a atuação de Kakashi também demonstrou que ele era um verdadeiro sucessor da vontade do fogo. Pensando nisso, Hiruzen ainda sentiu alguma satisfação. Mas que pena! Não ter conseguido assustar Ishiro. Quem sabia o quanto de dano um indivíduo do nível Kage à espreita em Konoha poderia causar? Koharu Tatani disse, encontre uma maneira de deixar Ishiro saber que já descobrimos sua identidade. Afinal, ele é o Kage de uma aldeia agora. Depois de saber que sua identidade foi exposta, ele provavelmente não agirá de forma imprudente. Afinal, ele não está sozinho, ele também tem uma aldeia que precisa proteger. Tsunade assentiu. Era a única maneira. Professor, é possível falar com o Tsushikage e ver o que ele quer? Hiruzen, na verdade, queria matar Ishiro ainda mais. Iwagakure estava se desenvolvendo rápido demais, e a fonte das mudanças nos últimos anos era Ishiro. Se ele pudesse matá-lo sozinho, isso frearia o ritmo de desenvolvimento de Iwa. Aliás, ele também poderia vingar Jiraiya. Após a morte de Minato, Hiruzen sentiu ainda mais falta de Jiraiya. Mas em primeiro lugar, a posição de Ishiro não podia ser confirmada naquele momento. Em segundo lugar, eles não tinham efetivo suficiente. Em terceiro lugar, havia outros perigos ocultos na vila. Não havia como lidar com Ishiro naquele momento. Os pensamentos de Omura Mitokado eram semelhantes aos de Tsunade. Ele disse, com a força do Tsushikage não seria difícil lidar com Kakashi. Além disso, Kakashi não estava em um bom estado naquele momento. Se ele tivesse lançado um ataque furtivo, Kakashi certamente teria morrido. Mas ele não fez isso, provavelmente considerando também a relação entre as duas aldeias. Este quarto Tsushikage é uma pessoa que nunca age de forma imprudente. Negociar uma troca pode de fato resolver o problema. Tsunade assentiu e imediatamente disse, Sênior Omura, resolva isso.
Se puder entrar em contato com o Tsuchikage, desde que as condições dele não sejam muito excessivas, você pode concordar diretamente. Tudo bem, eu sei o que fazer, disse Omura. Após refletir por um momento, Tsunade disse a Hiruzen novamente, professor, foi confirmado pela equipe de barreira que a flutuação repentina de chakra desta vez e de ontem foi causada pela mesma pessoa. E Kakashi, por meio de análise de inteligência, deduziu que a pessoa é o Tsuchikage. Então, você acha que Orochimaru se infiltrou na vila? Hiruzen pensou por um momento, mas não conseguiu chegar a uma conclusão. Só conseguia imaginar. Talvez o Tsuchikage tenha recebido informações de algum canal informando que Orochimaru estava vindo para Konoha. Então ele também veio para se divertir. Omura pensou por um momento e disse, de fato, este quarto Tsuchikage sempre agiu dessa maneira. Da última vez com a Fúria da Nove Caudas, ele provavelmente também recebeu informações com antecedência, e é por isso que ele também enviou as 7 caudas para nossa vila. E ainda mais antigamente, quando nos aliamos à névoa para lidar com o terceiro Raikage, ele também desempenhou esse papel. Se Ishiro ouvisse essa conversa, ele definitivamente ficaria muito surpreso, porque esse era exatamente o método em que ele havia confiado para aumentar a força e a base de Vagakuri pouco a pouco. De fato, quem melhor conhece você é sempre seu inimigo. Assim como Ishiro conhecia o layout de Konoha, Konoha também havia investido muitos recursos e energia analisando informações sobre Ishiro. Naquela tarde, enquanto Ishiro vagava novamente disfarçado de aldeão de Konoha, ele ouviu a notícia. Você ouviu? O quarto Tsuchikage quer negociar conosco um acordo comercial secreto. Ele também enviou uma delegação. Não é a delegação da nuvem? Como ela se tornou Iva? A delegação Como é a delegação Como? Eles estão em Konoha há muito tempo. A delegação Iva ainda está a caminho. Dizem que eles já entraram na Terra do Fogo. Em uma única tarde, Ishiro ouviu tais discussões mais de uma vez. Às vezes, ele até fingia curiosidade e participava da discussão. Com essa notícia, Ishiro sabia que sua identidade estava exposta. Isso não vai ser fácil. Com minha identidade exposta, não vale a pena ir matar Yashi Yuga. Enquanto vagava, Ishiro pensou em contramedidas. Ele não queria desistir de Neji Yuga, mas para um Neji, desentender-se completamente com Konoha não valia a pena. Os conselheiros da vila também não concordariam. Suspiro, vamos ver o que Kumo e Orochimaru fazem primeiro. Ishiro ignorou a boa vontade demonstrada por Konoha. No momento eles não tinham certeza de sua localização, então queriam negociar com ele. Assim que confirmaram e estavam confiantes de que conseguiriam lidar com ele, Ishiro sentiu que os superiores de Konoha também não hesitariam. Observarei as mudanças em silêncio e esperarei que Orochimaru e os outros deem o primeiro passo. De qualquer forma, meu objetivo é diferente do deles. Não importa se eles conseguem ou não, isso não afetará Neji. Ishiro decidiu. Tendo tomado uma decisão, Ishiro continuou sua jornada. A confiança dos aldeões de Konoha sempre influenciou os ninjas de Konoha, tornando-os mais determinados, o que aumentou invisivelmente sua força. A força dos ninjas de Konoha é geralmente um pouco maior do que a de outros grandes ninjas de vilas ocultas, talvez por esse motivo também. Por sua vez, os poderosos ninjas de Konoha trazem uma sensação de segurança e orgulho aos moradores de Konoha. Isso é um feedback positivo mútuo. Os dois se complementam e se promovem, criando juntos a atmosfera atual de Konoha. Agora Ishiro entendia um pouco porque Hiruzen e Tsunade valorizavam tanto os exames Chunin conjuntos naquela época. A trapaça nas finais preliminares provavelmente não tinha sido levada em conta. Embora isso não parecesse trazer benefícios substanciais, os benefícios invisíveis eram grandes. Como os competidores de Iva nem sequer chegaram às finais, isso poderia aumentar muito a confiança dos moradores de Konoha. Ishiro lembrou-se de que durante a Terceira Guerra, o País da Terra havia trocado muitos benefícios pelo reconhecimento do País do Fogo como vitorioso. Agora, pensando bem, era realmente difícil dizer se Vagakuri fora o beneficiado. Mas naquela época, o que Vagakuri precisava não eram coisas potenciais como confiança, mas benefícios tangíveis. Coisas que pudessem realmente melhorar a força de Vagakuri. Ishiro continuou suas reflexões, enquanto do outro lado, Kumo e Konoha também estavam em confronto. Diante da assertividade da nuvem, Konoha reagiu com ainda mais assertividade. Hiruzen conhecia muito bem as técnicas de negociação entre dois países. Não se pode ser tímido na mesa de negociações. Quanto mais desfavorável for a linha de frente, mais alto se deve gritar à mesa. Mas Ayumi Tahara também era uma profissional. A assertividade de Konoha foi exatamente o que lhe permitiu perceber a falta de confiança deles. Isso também fortaleceu sua determinação em executar seu plano. Uma Konoha sem confiança poderia ser ameaçada. No entanto, seu principal objetivo não era a negociação, mas o Byakugan. Assim, ao sinal de Ayumi, a Shiryu exigiu veementemente que Konoha retirasse os Zambu que o cercavam. Caso contrário, suspenderiam imediatamente as negociações e retornariam à Vila das Nuvens. Além disso, a Shiryu afirmou que depois que eles retornassem para a Vila das Nuvens, Konoha certamente enfrentaria a guerra. Embora o lado de Konoha também soubesse que a nuvem os estava intimidando, suas ações não foram de fato educadas ao receber convidados estrangeiros. Assim, Konoha retirou a maior parte da Anbu, deixando apenas 2 esquadrões, nominalmente para fins de ligação. Após atingir seu objetivo, a nuvem não insistiu. Após encerrar mais um dia de discussões sem sentido, a nuvem começou a agir. A Shiryu pegou um conjunto especial de roupas e as vestiu. Essas roupas cobriam todo o seu corpo, incluindo olhos, mãos e pés. Nada estava exposto. Essa vestimenta estava pintada com o jutsu de selamento obtido de Vagakuri, capaz de bloquear a detecção do Byakugan. Embora seus olhos e todos os outros órgãos sensoriais estivessem isolados pelo jutsu de selamento, isso não afetou suas ações.
Ele era um profissional, o ninja sensorial especialmente selecionado pela nuvem. A Shiryu conseguia sentir claramente formas de vida próximas sem emitir flutuações de chakra, algo semelhante ao olho da mente de Ishiro. Esse tipo de ninja era o tipo registrado nos pergaminhos de Iva como tendo talento sensorial especial. Infelizmente, Iwagakure não tinha nenhum. Com a cooperação de Ayumi e dos outros, a Shiryu escapou facilmente dos 2 esquadrões da Anbu que os monitoravam. Ele não podia ser culpado. Havia poucos Anbu de Konoha, apenas 8 pessoas, tornando fácil para a nuvem encontrar uma falha. Como se estivesse familiarizado com a rota, a Shiryu rapidamente se aproximou do território do clã Hyuga de acordo com o plano estabelecido. Nesse momento, a maioria dos ninjas do clã Hyuga, após as tediosas cerimônias do dia, já havia ido para casa descansar. Pouquíssimos ninjas tinham o Byakugan ativado. E assim, a Shiryu se infiltrou silenciosamente no clã Hyuga. E o que a Shiryu não sabia era que em uma árvore não muito longe do clã Hyuga, uma pequena cobra, cuja cor combinava completamente com a da árvore, estava cuidadosamente estalando sua língua. Capítulo 309. A infiltração de Shiryu foi muito bem sucedida. Não importava que não houvesse nenhum Byakugan observando sua posição naquele momento. Mesmo que houvesse, contanto que esses Byakugans não estivessem muito próximos, não seriam capazes de descobrir a Shiryu, que estava isolado por um jutsu de selamento. Na verdade, a vestimenta de Shiryu, embora capaz de enganar os olhares curiosos do Byakugan, não escapava à detecção a olho nu. Se os poucos membros do clã Hyuga em serviço noturno tivessem saído para dar uma olhada, desde que o encontrassem cara a cara, poderiam tê-lo descoberto sem sequer ativar o Byakugan. Acontece que o clã Hyuga nunca imaginou que houvesse um jutsu de selamento no mundo ninja capaz de bloquear o Byakugan. Eles nunca confiaram no olho nu para reconhecimento. Por que usar o olho nu quando se pode usar a visão de raio-x do Byakugan? Então a Shiryu tinha um caminho desobstruído para a casa do chefe do clã Hyuga. Nesse momento, Yashi Hyuga e sua esposa dormiam. A jovem Nata também estava em um quarto não muito longe deles. A Shiryu parou de andar e observou atentamente a posição de todos naquele amplo pátio. Então, cautelosamente, dirigiu-se à sala onde Nata estava. Abrindo delicadamente a porta do quarto de Nata, a Shiryu não conseguiu evitar prender a respiração. Se Yashi ativasse seu Byakugan naquele momento e descobrisse que a porta do quarto da filha havia sido aberta, ele definitivamente seria exposto. Uma vez exposto, a única coisa que lhe restou foi um plano B, morrer nas mãos de Yashi. Embora estivesse há muito tempo preparado para se sacrificar pela vila, se houvesse uma chance de sobreviver, a Shiryu ainda queria lutar por ela. Além disso, se ele levasse Nata embora, tudo seria liderado pelos ninjas da nuvem, e nenhum acidente aconteceria. Mas se o plano B fosse ativado e Konoha decidisse não se comprometer, a nuvem também não receberia o Byakugan. Então, por razões públicas e privadas, a Shiryu esperava que o primeiro plano desse certo. Depois de esperar por 2 segundos e não ouvir nenhum movimento vindo do quarto de Yashi, não muito longe, a Shiryu caminhou cautelosamente até o quarto de Nata. Pegou um pedaço de pano preto também pintado com runas para isolar a detecção do Byakugan e gentilmente envolveu Hinata adormecida nele. A Shiryu realizou todos esses movimentos muito lentamente. Após terminar, percebeu que já estava coberto de suor. Sem demora, a Shiryu pegou Hinata e saiu lentamente do quarto. Tudo correu muito bem. Depois que a Shiryu deixou completamente o pátio do chefe do clã, o inquieto Yashi finalmente percebeu que algo estava errado. Entretanto, diferente da história original, desta vez Yashi, ativado pelo Byakugan, apenas viu que Hinata havia desaparecido, mas não descobriu a posição de Shiryu e Hinata. Percebendo que sua filha estava desaparecida, Yashi saiu correndo de casa enquanto disparava um sinal para o céu, indicando uma invasão inimiga. O atual Yashi ainda não se decepcionara com Hinata. Hinata Nabi ainda não estava nos planos. Hinata era agora sua única filha, a herdeira da família principal. Logo, os membros da família Hyuga foram despertados um após o outro. A primeira reação dessas pessoas não foi sair e verificar a situação, mas ativar seu Byakugan e explorar os arredores. Como resultado, embora Shiryu tenha visto claramente o sinal enviado por Yashi, ele não viu um único membro Hyuga sair para detê-lo. Ele saiu ileso do território do clã Hyuga. Apenas alguns membros da família secundária que viviam relativamente perto pareciam ver algo passar rapidamente na visão de seu Byakugan. A maioria dos membros da família secundária não deu a mínima importância. Apenas uma pessoa inconscientemente caminhou para a rua. Como resultado, ele viu a figura de Shiryu se afastando. Essa pessoa ficou atordoada e então soltou um grito alto, atraindo a atenção dos outros membros do clã, enquanto ele próprio o perseguia sem hesitar. Essa pessoa não era estúpida. A olho não era possível vê-la, mas o efeito transparente do Byakugan não a detectava. Isso era assustador demais. Se esse método se espalhasse, seria um desastre para o clã Hyuga. O inimigo está aqui. O oponente pode bloquear a visão do Byakugan. Cuidado! Assim que essas palavras foram ditas, uma onda de inquietação tomou conta dos corações de todos os membros Hyuga, incluindo Yashi. Enquanto corria na direção de Shiryu, Yashi ordenou que alguns membros da família secundária ficassem de guarda e, em seguida, chamou diretamente os outros ninjas para perseguirem juntos. Shiryu usou toda a sua força, correndo desesperadamente em direção aos aposentos da delegação. Ele não era um ninja do tipo taijutsu, sua velocidade não era alta. Logicamente ele não deveria conseguir escapar, mas Shiryu não ficou perturbado porque tinha companheiros.
Assim que partiu, Ayumi Tahara liderou todos os ninjas da nuvem para se prepararem para a batalha. Os ninjas da nuvem estavam bem preparados. Assim que a Shiryu morresse, Ayumi e sua equipe receberiam a notícia imediatamente. Nesse momento, eles iriam até o clã Hyuga para causar problemas. E se a Shiryu tivesse sucesso, eles também teriam que ir e fornecer apoio. Então, depois que Yashi enviou o sinal, antes mesmo que os membros da família do ramo Hyuga se movessem, Ayumi e sua equipe agiram primeiro. Com grande entendimento tácito, os 13 ninjas da nuvem avançaram diretamente na direção do clã Hyuga em formação de batalha. Os Zambu responsáveis por monitorá-los estavam prestes a interceptá-los, mas foram imediatamente repelidos pelos ninjas da nuvem bem preparados. Felizmente, os ninjas da nuvem não desferiram um golpe fatal, apenas informando que seu próprio líder havia sido sequestrado. Logo, Ayumi e sua equipe romperam a obstrução e estavam prestes a se encontrar com a Shiryu. No entanto, num canto sem que ninguém percebesse, Ishiro colocou a cabeça para fora. Ele havia se aproveitado da falta de gente para se infiltrar secretamente nos aposentos da nuvem. Ishiro rapidamente verificou vários cômodos e então encontrou facilmente seu alvo. Hehe, exatamente como eu pensei, Ishiro sorriu levemente. À sua frente, havia algo parecido com um pequeno monte de terra. Não era grande, mais ou menos do tamanho de um banquinho. Ishiro vira uma versão ampliada dessa coisa na história original. Era a base usada pela nuvem para realizar seu ninjutsu espaço-temporal, a técnica de transferência celestial. Sem dizer mais nada, Ishiro pegou a miniatura da base de transferência celestial e foi embora. Ishiro já suspeitava disso há muito tempo. Com base em que premissas a nuvem acreditava que após obter o corpo de Yashi, eles teriam a chance de trazê-lo vivo de volta para a Vila da Nuvem? O palpite de Ishiro na época era ninjutsu espaço-temporal. Contanto que guardassem o Byakugan em uma caixa especial, poderiam transmiti-lo diretamente de volta para a Vila das Nuvens através da técnica de transferência celestial. Nesse momento, não importaria mais se o corpo de Yashi ou os membros da delegação poderiam retornar em segurança para a Vila das Nuvens. Ishiro tentou colocar a base para lançar a técnica de transferência celestial em sua bolsa de ferramentas ninja, mas não conseguiu. Essa coisa repeliu a bolsa de ferramentas ninja. Ishiro só conseguiu carregá-la e deixar a residência da delegação da nuvem. Agora que a vila de Konoha havia sido alertada e os ninjas estavam constantemente emergindo das sombras, mesmo que Ishiro tivesse a percepção do olho da mente, ele não poderia correr muito longe carregando tal objeto. Então, depois de virar uma rua, Ishiro entrou na casa de um civil. Ishiro colocou a base que estava carregando no depósito da família e depois foi embora. O bom espetáculo ainda não tinha acabado. Ishiro não queria perder a trama que se aproximava. Quando Ishiro vestiu o uniforme da Anbu de Konoha e retornou cautelosamente para as proximidades da residência da delegação de Kumo, a situação já era completamente diferente. Ayumi recebeu a Shiryu, mas eles também foram cercados pelos ninjas do clã Hyuga. A princípio, Ayumi pensou que o clã Hyuga ficaria preocupado com sua condição de delegação da nuvem quando atacassem. Contanto que os Hyuga não desferissem um golpe fatal, eles estavam confiantes de que conseguiriam levar o Byakugan até sua residência sem problemas. Mas a realidade foi diferente do que Ayumi havia previsto. A ação do clã Hyuga desta vez foi muito decisiva. Eles usaram golpes letais desde o início, e o alvo não era apenas a Shiryu, mas toda a delegação de Kumo. Porque aos olhos dos ninjas do clã Hyuga, esses ninjas da nuvem poderiam cortar a sobrevivência de todo o clã Hyuga. Eles não estavam lutando apenas pela família principal, mas também pelo seu próprio futuro. A razão pela qual o clã Hyuga conseguiu ter tanto poder e tantos privilégios em Konoha não foi por qualquer outra razão, mas por causa do papel incomparável do Byakugan na guerra. Mas agora alguém encontrou uma maneira de combatê-lo. Se o Byakugan não tivesse mais sua função de reconhecimento, o que mais o clã Hyuga poderia fazer além de ser bucha de canhão? Nem todos os Hyuga eram gênios, a maioria deles tinha um talento mediano. Muitos deles usavam muito mais recursos do que outros, mas sua conquista ao longo da vida era apenas Chunin. Mas mesmo com pouca força, eles ainda eram procurados por todas as equipes de combate. Por quê? Não seria por causa da capacidade de reconhecimento quase imbatível do Byakugan? Todas essas pessoas confiavam na capacidade de visão de longo alcance do Byakugan para se estabelecerem na vila. Agora estavam extremamente aterrorizadas, sentindo como se o céu estivesse prestes a desabar. Diante do cerco de centenas de ninjas Hyuga, já não era fácil para Ayumi e sua equipe resistirem até que Ishiro, o espectador, chegasse. Isso se devia principalmente ao fato de o clã Hyuga não ser bom em combate de longa distância. Eram quase todos ninjas de combate corpo a corpo. Embora centenas de pessoas cercassem seus oponentes, o número de pessoas atacando ao mesmo tempo não era grande. Mas a situação ainda era muito desfavorável para a nuvem. Ishiro se escondeu no escuro e contou com o olho da mente. Incluindo a Shiryu e Ayumi, restam apenas 11. 3 morreram, e a maioria dos restantes não está em boas condições. No momento em que Ishiro avaliava a situação, outro ninja da nuvem foi derrotado por um conjunto completo de 8 trigramas 32 palmas. Ishiro não observou cuidadosamente os dois lados em combate, mas começou a explorar os arredores. Onde diabos Orochimaru está se escondendo? Com sua personalidade, ele não deveria ser apenas um espectador do começo ao fim. Mas Ishiro procurou por todos os lados e não encontrou nenhum vestígio dele. De repente, o som da batalha também veio a 2 quilômetros de distância. Para onde? O território do clã Hyuga? Poderia ser. Orochimaru? Ishiro ficou perplexo.
Os dois principais membros da família Hyuga estavam ali. O que Orochimaru estava fazendo? Além do Byakugan dos dois membros principais da família, há mais alguma coisa no clã Hyuga que possa chamar a atenção de Orochimaru? Será que ele também está afim de Neji Hyuga? Mas embora Neji tenha uma certa reputação dentro do clã Hyuga agora, pouquíssimos forasteiros sabem disso. E um membro da família secundária com o selo do pássaro engaiolado, Orochimaru, estaria interessado nisso? O selo do pássaro engaiolado. Orochimaru foi procurar os dados sobre o pássaro engaiolado. Isso mesmo, os dados sobre o pássaro engaiolado. Por que eu não pensei nisso antes? Embora eu não consiga quebrar o pássaro engaiolado, esse tipo de selo de maldição colocado na alma seria de grande ajuda para pesquisar a liberação de Yin. Ishiro ficou um pouco irritado. Suspiro, esquece. É tarde demais para ir agora. Encontrarei uma oportunidade de negociar com Orochimaru novamente no futuro. Enquanto Ishiro estava distraído, a situação no campo mudou novamente. Vendo que ainda havia inimigos no território do clã, Ieyashi mandou seu irmão mais novo, Ezashi, levar mais da metade dos membros do clã de volta ao território para fornecer apoio. Embora o número de inimigos tenha sido reduzido em mais da metade, a situação dos ninjas da nuvem não melhorou porque o número de ninjas Hyuga que o sitiavam ao mesmo tempo não diminuiu. E essas pessoas, vendo que os ninjas da nuvem ainda tinham aliados, ficaram ainda mais frenéticos em seus ataques. Vários ninjas Hyuga até desconsideraram a própria segurança e avançaram diretamente para a formação da nuvem para usar a rotação. Esses poucos ninjas Hyuga foram naturalmente alvos da nuvem e sofreram alguns ferimentos, mas a formação da nuvem também foi completamente mergulhada no caos. Em um breve momento, 3 ninjas da nuvem foram esbofeteados até a morte pelo Hyuga na periferia. Capítulo 310. Com 3 ninjas mortos em um instante, essa ainda não era a pior situação que os ninjas da nuvem enfrentavam. Como sua formação estava em caos, eles não conseguiam mais manter a defesa firme de antes. Não conseguindo mais manter a calma, Ayumi Tahara gritou alto. Hiruzen Sarutobi, sua Konoha quer começar uma guerra? Ai, tudo bem. Chefe do clã Ieyashi, por favor, pare. Quem falou não foi Hiruzen, mas Tsunade. E quando Tsunade falou, ela deliberadamente fez uma pausa. Naquele instante, o lado da nuvem perdeu mais 2 pessoas. E depois de ouvir as palavras de Tsunade, Ieyashi também fingiu deliberadamente um momento de choque, e só então disse, todos parem. E então outro ninja da nuvem foi esbofeteado até a morte. Nesse ponto restavam apenas 4 ninjas da nuvem. Quando a luta parou, Ieyashi disse, entregue Hinata. A Shiryu não quis e olhou para Ayumi. Ayumi suspirou e caminhou lentamente para frente. Sua boca abriu e fechou e finalmente ela proferiu 2 palavras, faça. Assim que sua voz baixou, os outros 3 ninjas da nuvem, que já estavam preparados, junto com Ayumi, ignoraram seus ferimentos e imediatamente ativaram algum tipo de jutsu proibido. Após Ayumi ativar o jutsu proibido, sua pele, que antes era escura, imediatamente ficou vermelho sangue. Ela gritou em voz alta, liberação de relâmpagos, explosão pesada de relâmpagos. Assim que sua voz caiu, toda a sua pessoa explodiu, transformando-se em um céu cheio de relâmpagos que disparavam em todas as direções. Nesse momento, os outros 3 também apresentaram os mesmos sintomas. No entanto, os 3 não se autodestruíram imediatamente, mas aproveitaram a oportunidade para correr em direção aos seus alojamentos próximos. O efeito letal da autodestruição de Ayumi não foi grande, mas o efeito paralisante do raio foi excelente. Os ninjas Hyuga ao redor, assim como alguns Zambu próximos, foram todos afetados. Até o flanco de Ishiro foi um pouco afetado. E os 3, a Shiryu e os outros, aproveitaram a oportunidade para escapar do cerco. Estrondo. Outra explosão. Outro ninja da nuvem optou pela autodestruição como Ayumi. O poder dessa autodestruição foi menor, mas também fez com que um esquadrão Ambu que se aproximava perdesse a chance de interceptá-lo. Finalmente a Shiryu e outro ninja da nuvem saltaram sobre o esquadrão Ambu que os interceptava e correram para sua residência. Ishiro ficou atordoado enquanto observava. Ele sabia o que os ninjas da nuvem estavam tentando fazer. Eles queriam teletransportar o Byakugan. Contanto que o Byakugan fosse teletransportado de volta para a Vila da Nuvem, todos teriam morrido com dignidade. Mas a coisa do teletransporte se foi. Ishiro suspirou suavemente. Nesse momento Tsunade, a mais forte em campo, reagiu mais rápido. Ela foi a primeira a correr para o pátio. Sem surpresa para todos, a terceira explosão soou como esperado. Os passos de Tsunade foram inevitavelmente impedidos. Os rostos de todos os presentes estavam feios. Embora não soubessem porque os ninjas da nuvem corriam desesperadamente em direção à sua residência, certamente tinham um plano. Um plano pelo qual eles estariam dispostos a sacrificar a vida de todos certamente não seria pequeno. Mas quando todos pensavam que os ninjas da nuvem haviam conseguido, um grito enlouquecido veio de repente da sala. A voz estava cheia de histeria, misturada com um toque de confusão. Alguns segundos depois, Tsunade e os outros, tendo se recuperado do estado de paralisia, correram para o quarto onde a Shiryu estava. A Shiryu estava parado, sem expressão, na sala, olhando fixamente para o chão vazio. O pano preto que protegia a Hinata do Byakugan havia desaparecido e sido jogado para o lado por ele. Ieyashi ignorou a Shiryu completamente enlouquecido e imediatamente correu para resgatar Hinata. Vários ninjas da família Hyuga imediatamente se aproximaram e protegeram Ieyashi no centro.
Após uma verificação cuidadosa e constatando que sua filha havia sido nocauteada apenas por uma droga e não estava ferida, e que seu Byakugan também estava intacto, Yashi finalmente deu um suspiro de alívio. Como Tsunade, a quinta Hokage, estava presente, Yashi não falou nada, mas recuou para o lado com os membros de sua família do ramo Hyuga. Ele não podia sair ainda. O segredo de como a Shiryu havia se protegido contra o Byakugan ainda não havia sido desvendado. Como a Shiryu ainda estava em estado de loucura, Tsunade não falou nada. Ela queria esperar que ele se acalmasse antes de agir, mas ela estava destinada a se decepcionar. A Shiryu não deu a Tsunade a chance de capturá-lo. Embora não soubesse quem havia tomado a base para a técnica de transferência celestial, o fato de a operação de hoje ter fracassado era uma realidade. Nessa situação, ele não poderia viver em hipótese alguma. Caso contrário, Lord Raikage não teria a oportunidade de ameaçar Konoha. E assim, com outra explosão, a delegação ninja de Como foi completamente eliminada. Ishiro não assistiu à cena final. Ele havia antecipado o resultado há muito tempo. Ao tomar a base para a técnica de transferência celestial, ele havia causado o fracasso da operação da delegação de Como. Nesse ponto, somente com toda a delegação perecendo em Konoha o quarto Raikage poderia usar a ameaça de guerra. Ishiro neste momento foi para outro lugar, o território do clã Hyuga. Originalmente, Ishiro pensou que a operação de Orochimaru terminaria rapidamente, mas quem imaginaria que ele teria problemas? Orochimaru de fato obteve os dados sobre o selo do pássaro engaiolado, mas quando saiu da sala secreta do clã Hyuga, foi bloqueado por Hiruzen Sarutobi. Hiruzen e Tsunade, que previram que algo poderia acontecer, estavam em alerta máximo recentemente. Assim que houve movimento do lado do clã Hyuga, os dois correram até lá. Quando Orochimaru aproveitou a atenção do clã Hyuga que estava sendo desviada pela delegação de Kumo e entrou com sucesso na sala secreta dos Hyuga, ele também conseguiu atrair Hiruzen, que já havia fortalecido sua determinação. Ishiro foi atraído pela aura que rompeu quando os dois se confrontaram. A excitação ali era muito maior do que do lado da nuvem. Talvez Hiruzen tivesse dado ordens de antemão. Embora houvesse Anbu perto do território do clã Hyuga, nenhum deles se aproximou. Ishiro também estava disfarçado de Anbu, então ele aprendeu com os outros e apenas observou de longe. Apresse-se e lute, Ishiro cantava em seu coração. Por alguma razão, Ishiro sempre conseguia encarar o infortúnio de Konoha com uma alegria incomparável. Depois de um longo tempo, depois que a situação com a delegação de Como se acalmou completamente, Hiruzen falou: Orochimaru, pare agora. Orochimaru lambeu os lábios exageradamente com sua língua incomum e disse com um sorriso: Professor Sarutobi, você continua o mesmo. Você nunca entenderá. Você não entende o verdadeiro significado de um ninja. Você não entende o verdadeiro significado de chakra. Hiruzen não se deixou enganar pela mistificação deliberada de Orochimaru. Ele disse sem rodeios: ser considerado como alguém que não sabe nada pelo meu próprio discípulo me deixa verdadeiramente envergonhado. Orochimaru, já que você decidiu atacar os ninjas da vila, então vamos resolver as coisas de uma vez por todas hoje. Depois de falar, Hiruzen começou a formar selos de mão. Não se sabia o motivo, mas, embora estivessem no território do clã Hyuga, Hiruzen não teve escrúpulos ao atacar. Ninjutsu de vários atributos saíam de suas mãos com facilidade. Depois de mais de uma dúzia de rodadas, embora nenhum deles tivesse usado todo o seu poder para lançar ninjutsu de nível A em grande área, a área afetada já havia abrangido quase todo o território do clã Hyuga. Até mesmo Zanbu como Ishiro que estavam assistindo de lado tiveram que criar distância entre eles e os dois. Hiruzen era realmente digno do título de professor de ninjutsu. Sem mencionar a facilidade com que utilizava ninjutsus de vários atributos, a enorme variedade de seus ninjutsus combinados deixou até Ishiro maravilhado. Hiruzen em seu auge de fato não era comparável ao seu estado envelhecido na história original. Orochimaru, também um Kage, foi reprimido desde o começo. Ishiro observava de lado, sentindo como se seus horizontes tivessem se ampliado enormemente. Era a primeira vez que ele via como um poderoso guerreiro de nível Kage, com múltiplos atributos, lutava. Ishiro sentia que comparado a Hiruzen, ainda lhe faltava muita coisa. Essa diferença não se devia apenas à falta de experiência, mas também à grande diferença na base. Pelo número de ninjutsu de nível B que Hiruzen havia usado até então, esse número já ultrapassava em muito de Ishiro. Sem mencionar os muitos outros ninjutsu que Hiruzen certamente conhecia, mas não havia usado. O Kage não está muito ocupado? De onde Hiruzen tirou tempo para treinar esses ninjutsus? Ishiro ficou um tanto confuso. Em comparação, Orochimaru, que também era considerado um ninja do tipo ninjutsu, estava mais do que um nível abaixo. Observando Orochimaru, que já havia usado a técnica de substituição do corpo de cobra pela segunda vez, Ishiro ficou um tanto confuso. Por que Orochimaru ainda não estava correndo? Os ninjas da nuvem estavam todos mortos. Não havia mais necessidade de Orochimaru ficar. O objetivo de Orochimaru era o Byakugan. Ele também deveria ter considerado a possibilidade de não conseguir roubar o Byakugan, e foi por isso que decidiu atacar o selo do pássaro engaiolado. Mas como seu plano reserva já estava completo, Orochimaru deveria partir rapidamente agora. Será que ficar para trás ainda lhe daria uma chance de obter o Byakugan da família principal? Yashi e Hinata estavam na antiga residência da delegação de Como naquele momento. Ishiro não conseguiu entender. Então, silenciosamente, retirou-se da multidão de espectadores. Ishiro planejou retornar à residência da delegação de Como novamente para ver se Orochimaru tinha outros planos alternativos. No entanto, após caminhar alguns passos, sua atenção foi desviada. Dezenas de metros à sua frente, um grupo de membros do clã Hyuga estava reunido. Essas pessoas eram principalmente os idosos, os fracos, as mulheres e os membros não combatentes, e havia muitos deles.
Ao redor do grupo, havia um círculo de ninjas Hyuga de combate. Ishiro reconheceu a pessoa na liderança, era Hisashi Hyuga. Essas pessoas escaparam enquanto Hiruzen e Orochimaru estavam em confronto. Nesse momento, todos os membros do clã Hyuga olhavam com raiva para Orochimaru, que estava lutando uma grande batalha no território do clã. Entretanto, Ishiro suspeitava que a raiva de muitos era na verdade direcionada a Hiruzen, porque esta noite, Orochimaru não havia usado nenhum ninjutsu de grande escala com grande poder destrutivo. O fato de o território do clã Hyuga ter sido quase arrasado se deveu principalmente a Hiruzen. Mas o que atraiu o olhar de Ishiro não foram essas pessoas que lançavam olhares raivosos para o território Hyuga, mas um garotinho que estava abraçado a uma das pernas de Hisashi e o olhava com curiosidade. O garotinho tinha um pano branco enrolado na testa e observava Ishiro com olhos brancos e puros. Este garotinho era Neji Hyuga, e também o principal alvo da viagem de Ishiro. Ishiro concentrou sua atenção no olho da mente e cuidadosamente sentiu Neji. Ele já tinha chakra e bastante, muito mais do que quando Ishiro começou a extrair o seu. Ishiro, através de sua máscara Anbu, encontrou o olhar de Neji por alguns segundos e então se afastou lentamente. Hisashi, como se pressentisse algo, olhou para as costas de Ishiro, que recuava, mas não prestou muita atenção. Nesse momento, o número de Anbu e ninjas comuns ativos nas proximidades já era muito grande. Não era incomum que alguns viessem por conta própria, sem terem recebido uma missão. Então a saída de Ishiro sozinho não foi algo tão abrupto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.